Boa tarde pro Diogo, para todo mundo que tá no programa, uma feliz Páscoa, Debona. Sobrou um tempinho para almoçar aí, Gabardo? Ainda não, vai ser 3, o programa vai até às 3, né? Até às 3, a gente pode liberar um pouquinho antes, tipo 2h58. 13h05 tá marcado o almoço, 13h05 vamos esquentar uma comidinha aqui. Boa. Já fiz um café da manhã reforçado, Debona, justamente por isso. Eu fico muito honrado. E vou te dizer mais. Saí um pouquinho da linha, né? Porque teve o café da manhã e já alguns chocolatinhos da Páscoa também, que já foram de manhã. Não é o certo, né? Mas Páscoa é Páscoa, tranquila, né? Consciência tranquila, Páscoa é Páscoa. Não é sair da linha, é seguir uma tradição, né? Tem que aproveitar, né? Agora, a Páscoa foi meio econômica aqui em casa. Quando era criança vinha mais, né, Debona? Tá sendo econômica para todo mundo, acho, né? Verdade. Mas chegou alguma coisa, isso que é importante. Sabe que eu não dormi direito essa noite porque eu tinha que acordar na madrugada para colocar as pegadas. Aliás, deixa eu falar alto aqui porque o Bento tá lá no quarto, mas conseguimos fazer uma boa Páscoa pro Bentinho aqui. Ele viu as pegadas. Isso é muito legal. Pela janela, isso é massa. Isso é muito legal. É o espírito, né, da Páscoa, do Natal, tem que estar vivo isso, né? Claro. E funcionou. Rodrigo Oliveira, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Debona, amigos do Sala, apostos para repercutir o Grenal de ontem. Douglas Demoliner, boa tarde. Debona, todos amigos, sempre à disposição. Sempre à disposição. Não sei se o Maurício já está com a gente. Alô, tio Maurício. Eu acho que o Maurício não quer estar com a gente. Vamos ter que conversar com o Maurício. Eu acho que ele está te desprezando. O almoço. Debona. Isso, ele está fazendo o almoço. Pode ser. O pessoal está dizendo aqui que o Maurício não está na lista. Eu tinha como Maurício participante do programa. Bom, talvez eu tenha me passado aqui. Pô, imagina se o Maurício está dando a caminhada dele lá na orla do Exatamente, Guaíba, agora. E aí escuta o Debona chamando ele, tá voltando correndo para casa. Eu pensei, imagina ele ouvindo o programa. Eu vou. Desesperado. Conecta em qual? Não, ele gritando para as pessoas, um microfone, por favor. Não precisa voltar, Maurício. Ai. Bom, eu achei que o Maurício estivesse no nosso time, mas enfim. Vamos lá, Diogo Oliveira, o teu destaque do Grenal. Oi. Olha, sabe que eu tenho bronca com o Chavão, assim, jornalisticamente, assim, eu tenho meio uma implicância com o Chavão. Eu lembro sempre do mesmo, vocês vão me ajudar. Toda vez que um time brasileiro ganha de um time argentino, sempre alguém tem aquela grande ideia que imagina ser uma ideia super diferente. Quando é gol de cabeça, um brasileiro ganha do argentino com gol de cabeça. Aí vai lá o cara faz um título, por na cabeça, lembrando o tango do Gardel. Sempre a mesma ideia, para mim é um chavão. Eu estou dizendo isso porque eu vou usar um chavão, né, para me defender, porque o meu talento não me impediu de arrumar uma maneira diferente de definir o Grenal. Foi uma vitória justa e foi uma vitória da eficiência do Grêmio. Por que eu estou dizendo isso aí? Rapidamente, antes de me alongar, para a gente rodar aí o nosso papo. Se tu tem um time que tem 69% de posse de bola, como foi o Inter, e outro com 31% de posse de bola como o Grêmio, os números de posse de bola muito assim estriônicos para um Grenal, para um clássico do tamanho do Grenal, e você tem a mesma produção ofensiva dos dois, o Grêmio até com uma finalização a mais que o Grêmio, é óbvio que o Inter tem algum problema para resolver, não apenas na criação, mas na hora de defender, porque no pouco período em que não esteve com a bola ele foi agredido pelo adversário. E o Grêmio foi mais eficiente, porque teve 1 contra 1, algo que o Inter não tem. Então foi a vitória da eficiência, foi uma vitória justa, porque foi uma vitória da eficiência do Grêmio com o golaço do Léo Chu. Deixa eu só, antes de seguir, deixa eu fazer justiça aqui. Eu me passei aqui, daqui a pouco o cara tá chamando aqui o Maurício. Cadê o Maurício? Maurício tá de folga hoje, então foi erro meu aqui. Maurício tá de folga. Esse é o nosso time aqui pro Sala de domingo. Boa folga pro seu Maurício. Em cima do que comenta Diogo Oliveira, Gabardo, o Inter tem um meia. Debona, como assim não tem o meia e o Praxedes? Não, o Praxedes de origem, posição de origem, é um volante. Ele tem um meia para que o Inter possa traduzir mais esse volume de jogo em mais oportunidades, tendo em vista que ontem ele teve 2 e 2 é pouco para um jogo? Talvez o elenco do Inter não esteja tão equilibrado assim, Debona, porque tem muitos, por exemplo, tem muitos centroavantes, né? Mas não tem a figura do meia. Tem o Maurício, que pode jogar por ali, ontem jogou pelo lado, mas pode jogar pelo meio.
Enfim, o Tyson pode jogar um pouco mais recuado quando chegar, mas não é um meia, né? O Inter não tem o articulador aquele tradicional para chegar e ser titular do time. São jogadores com características diferentes. Então eu vejo assim um elenco um pouco desequilibrado. Muitos centroavantes, poucos jogadores de criação. O Inter precisa de alguma coisa assim para ao longo da temporada. O que ficou para mim do primeiro grande jogo, do primeiro grande teste da era Miguel Ángel Ramírez, fazendo uma projeção do que pode acontecer para o Inter em 2021, eu acho que pode ser parecido com o que aconteceu nos últimos anos. O Inter não vai ser protagonista, né? Foi na época do Abel Braga, mas acho que foi um ponto fora da curva, foi algo meio surpreendente. Mas o Inter também não vai fazer feio. É um time que vai chegar, né? Que vai brigar, que vai fazer bons enfrentamentos contra as equipes que são mais qualificadas. Eu acho que esse ano de 2021 do Inter vai ser parecido com o que aconteceu recentemente. Vai brigar por vaga na Libertadores, daqui a pouco em torneio mata-mata, como a própria Libertadores ou como a Copa do Brasil, pode beliscar. É um time que vai chegar, mas não na comparação com os grandes times do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Grêmio que está nessa linha aí, o Inter está um pouco atrás. E aí acaba, isso tudo resulta na pouca efetividade. Rodrigo, Douglas, Diogo, Gabardo, em termos de situações criadas, pela manhã comentávamos a pouca participação, e aí a gente está tentando entender esse processo do Ramírez, né? A pouca participação dos extremas no jogo dele. Eu não acredito que o problema do Inter ontem tenha sido a falta de um criador ou a falta de criatividade. Eu acho que faltou mais velocidade. O Grêmio deu pouco espaço para o Inter. E nas poucas vezes em que o Grêmio deu espaço, o Inter demorava muito para definir a jogada. O Inter não tinha um jogador rápido, um velocista que pudesse definir a jogada antes da defesa do Grêmio se organizar. E além disso, eu acho importante a gente ressaltar o mérito da defesa do Grêmio. O Juan, zagueiro muito rápido, é um atleta em muitos momentos, quando o Inter ia concluir a gol, o Inter até conseguia chutar, mas a zaga do Grêmio atrapalhava os atacantes do Internacional. Enquanto no chute do Léo Chu, ninguém do Inter atrapalhou o atleta. Ele teve tranquilidade para tomar impulso, calibrar o chute e chutar como quis. Mas especificamente sobre o ataque do Inter, eu acho que a velocidade foi algo que o Inter sentiu mais falta do que a criação. E o Maurício como ponta direita foi uma estratégia que não deu certo. Seria melhor ter iniciado com o Caio Vidal ou até com o Carlos Palacios, a meu ver. Uma situação a se observar, principalmente nessa questão do Inter, eu acho que as oportunidades, até utilizando o que o Rodrigo estava falando, principalmente durante Esportes ao Meio-Dia, o que foi dito pelo Miguel Ángel Ramírez, a produção do Inter, ela existiu. Só que ela existiu até certo ponto, com uma certa lentidão em alguns momentos, quando impôs uma velocidade, inclusive complicou bastante o sistema defensivo do Grêmio, principalmente naquele lance do fim do primeiro tempo. Mas aí o Inter pecou muito mais na tomada de decisão do que propriamente na finalização ou de uma certa forma na conclusão ao gol. O Tinga falava ontem, durante o pré-jornada, que até achei o dado interessante. O jogador de futebol, a partida dura 90 minutos. O atleta individualmente toca 2 minutos na bola no máximo. Então tu tem que estar sempre concentrado para acertar o que tu vai fazer, a tomada de decisão ser a mais correta possível, porque tu não sabe quando as outras oportunidades no futebol competitivo vão aparecer. E aí a gente cita o lance do Praxedes, que tentou uma finalização com o Yuri Alberto totalmente livre. O lance do Lucas Ribeiro não tem o que fazer, porque ele entrou praticamente dentro da área sozinho, ele tinha que chutar, mas aí pecou na finalização, faltando inclusive o cacuete de ser um jogador mais avançado. Então eu acho que os problemas do Inter vão muito mais na tomada de decisão do que propriamente na criação. Óbvio que um camisa 10, um articulador é sempre importante para qualquer time do futebol brasileiro, do futebol mundial. Mas acredito que nesse momento de início de trabalho, alguns sinais positivos podem ser observados. Claro que uma derrota em Grenal sempre acaba pesando, né? Demoliner, amigos, eu assisti aos melhores momentos agora de novo
E é sempre importante assistir aos melhores momentos, já tendo assistido ao jogo, porque a gente presta atenção em detalhes que na hora do jogo acaba não pegando. Eu também achei, viu, Demoliner, na hora, que o Praxedes deveria ter dado um passe pro Yuri Alberto, em vez de chutar. Mas vendo o gol, vendo o lance, melhor dizendo, de novo, eu mudei de opinião. Porque não tem como. O Juan, ele bloqueia muito bem o passe pro Yuri Alberto. O chute, Diogo, era a única opção possível para o Praxedes. Ele só poderia dar o passe pro Yuri se fosse logo que ele chegou na bola, quando o Yuri estava nas costas dele. Teria que deduzir, sem ver o Yuri, que o Yuri estava correndo para aquele lado. Sendo que o Juan estava bem atrás. Se errasse, a gente ia criticar ele por não ter chutado. O chute era a opção óbvia, ele errou. Mas não acredito que tenha sido um erro tão impactante assim, e também discordo do que disse o Dourado, de que o problema do Inter tenha sido o medo de ser feliz. O Inter também não fez gol contra o São José e não foi por medo de ser feliz. Eu acho que faltou criar mais chances mesmo. E essa especificamente do Praxedes, a decisão foi correta, mas precisou ter tido mais chances como aquela. Teve essa e teve a do Lucas Ribeiro. Qual foi a outra chance claríssima que teve o Inter? Claro que o resultado dentro do futebol é o mais importante, mas me parece, é uma obviedade que eu vou falar, dentro de uma análise de um trabalho que está começando, que tem 5 jogos, ela é ainda, ou deveria ser ainda, um detalhe. Porque, vamos lá, o Inter perdeu e... mas o Praxedes não tocou pro Yuri. A finalização do zagueiro foi para fora. Isso necessariamente não é... A tomada de decisão na frente do gol não é a do técnico, né? Mas a jogada do Lucas Ribeiro, aí é um trabalho do técnico. Isso. Achar o espaço. Zagueiro construtor, que ataca o espaço. Perfeito. Zagueiro construtor. Aí é trabalho de técnico. O torcedor, a gente percebe, Diogo, ele incomodado com o jeito de jogar, de recuar muito a bola, de trabalhar com o goleiro muitas vezes. Bom, me parece que a gente tem que dar um recado pro torcedor. Torcedor, ele não vai mudar. Esse é o método dele. Pode ser que daqui 4 meses não dê certo e ele se convença que tem que mudar. Agora, Miguel Ramírez, técnico espanhol, ex-treinador do Independiente Del Valle, 36 anos, campeão da Sul-Americana, tem o seu método de jogar. E o seu método de jogar é esse. Mas o que fica de mais preocupante, eu nem vou falar desse aspecto, eu não entendi a escolha dele ontem pelo Maurício, e explico. O futebol brasileiro está se notabilizando por ter extremas como protagonistas. O futebol do Patrick está diminuindo na extrema esquerda. Tem muita gente questionando a titularidade do Patrick. O Patrick, para muitos, injustamente, não foi para a seleção do Brasileirão como meia. Ele está rendendo menos como extrema. Mas ele não teve, rigorosamente ontem, nenhum de velocidade, e o Rodrigo está pontuando isso, hein? Eu acho que ele não quis arriscar, né? Eu acho que no jogo mais importante, no jogo mais duro, no primeiro grande teste, ele não quis arriscar. Eu acho que ele quis dar uma segurada, né? Não quis deixar o time muito aberto, pelo menos é o que me parece. E ele pensou no Diogo Barbosa. Ele pensou no Diogo Barbosa, Gabardo, porque ofensivamente ele não apareceu, Maurício. Mas eu até fiz essa referência da transmissão da RBS TV lá com o Maurício Saraiva. O Diogo Barbosa trabalhou pouco no jogo. Quer dizer, o Maurício sempre conseguiu acompanhar o Diogo Barbosa. Eu acho que ele pensou nisso, porque o Ramírez, ele já afirmou em entrevistas que ele pode mudar o sistema. Quer dizer, ele pode, em vez de jogar no 4-3-3, jogar no 4-4-2, mas o conceito dele vai permanecer o mesmo, que é esse que o Debona acabou de referir. O Inter quer ter o máximo do tempo possível a bola, porque enquanto tem a bola, ele não é atacado, né? A partir daí é que a gente começa a analisar. Tem um lance, inclusive, eu acho até, o Rodrigo, me ajuda aí, tu que acabou de ver os lances de novo. Na finalização do Praxedes, em que a transição do Inter era lenta, e aí quando aparece um espaço, dá uma acelerada e o passe fura linhas o primeiro, e aí depois vai de novo o Edenilson, o Praxedes. Essa é a ideia do Inter, né? Às vezes a bola ali atrás, ela não é necessariamente lenta, é esperando a procura com mais segurança do espaço. Essa é a discussão que eu acho que a gente tem que fazer do Inter. Eu acho, por exemplo, que o Inter tem um problema grave dos lados. Porque os dois laterais, tendo que jogar por dentro, como exige o Ramírez,
eles têm dificuldade de ter repertório. A saída de bola do Inter, quando ela resultava numa ligação direta do Cuesta, pode observar, ela travava quando chegava no Rodinei e no Moisés. Eles não têm repertório para dar o passo para frente sempre, né? Também a gente e não tem os extremas, não tem o mano a mano. Um extrema dele é o Palácios, que não estava pronto para 90 minutos, ou não está pronto ainda, né? Um vai ser ele, né? Está em aberto o lado esquerdo. Olha, eu tô achando, eu não sei o que vocês acham aí, que o Tyson, claro que ele mudou um pouco a característica dele de jogo depois de tanto tempo na Ucrânia, mas ele pode jogar pelo lado, né? Pode ser Palácios de um lado, o Tyson do outro, porque o Patrick, pelo menos por enquanto, ele não tá rendendo tanto lá, aberto, né? Mas enfim, pelo que ele mostrou em 2020, mostrou que pode jogar por ali também. Nessa questão de meia, acho que é importante lembrar que o Bosquilha vai voltar. A previsão é final de maio, junto com o Saravia, para o início do Campeonato Brasileiro. Ainda pega a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Então pode estar aí o meia do Internacional. Enfim, são as alternativas que tem o Ramírez. E o Saravia muda muito a vida do Inter na lateral direita. Eu insisto com isso, eu acho que o Inter... Claro, a gente sempre discute o setor de meio campo, né? Mas eu acho que o Inter com método, repetição, o Edenilson, até o próprio Praxedes, ou o Maurício, o Dourado, eles vão trabalhar melhor. Mas dos lados do campo eu vejo problemas, porque o Inter precisa jogar com extremas e ele não tem jogadores da individualidade. Ontem o Grêmio ganhou um Grenal na individualidade. Eu não estou dizendo que o Léo Chu está pronto, não está pronto. Mas o Grêmio tem o Léo Pereira, tem o Léo Chu, tem o Gui Azevedo quando voltar, tem o Ferreira, tem o Pepe antes de voltar. São jogadores do mano a mano. E o Inter tem o Caio Vidal. Ele tem outro com essa... E isso é um problema. Agora tem o Palácios, que não é tão mano a mano, né, Rodrigo? Mas esse é um problema do Inter. Junto com as laterais. Então ali o lado do campo do Inter tem que resolver aqui atrás e na frente, Rodrigo. Tem algo que me chama a atenção no Léo Chu. O Grêmio tem uma escola de ponteiros, em especial jogadores que atuam na ponta esquerda. O Everton, Cebolinha e o PP, eles têm uma característica que é fazer sempre a mesma jogada. Todo mundo sabe o que eles vão fazer. E mesmo assim, eles fazem gol. O Everton no Grêmio sempre foi assim, e o PP, nos bons momentos do PP também. Puxa pro meio, chuta e gol. O Léo Chu, ele me parece ser um ponta esquerda com mais repertório. A especialidade dele não é a jogada que ele fez ontem. A especialidade do Léo Chu é levar a bola para a ponta esquerda até a linha de fundo e cruzar. Vocês podem reparar que o Heitor, ele está marcando o pé esquerdo do Léo Chu justamente para impedir que ele progredisse para a linha de fundo. O Léo Chu percebe isso e puxa para o meio. E ele chuta com a perna ruim, entre aspas. Aquele golaço do Léo Chu foi com a perna ruim, a perna direita. Porque ele é um jogador com repertório. Ele pode tanto levar para a ponta esquerda e para a linha de fundo, como pode puxar para o meio para chutar com a perna direita, como fez ontem. O marcador não sabe o que ele vai fazer. Então é um atacante muito difícil de ser marcado. Agora o curioso nesse lance é que o Rodinei sai do time justamente no momento em que o Ferreira faz essa jogada. Corta o primeiro, corta o segundo, corta o terceiro, fazendo o facão para dentro e finaliza. E aí o Ramírez vai falar com o Anselmi e decide que o Rodinei está com pouco gás e não está marcando legal essa jogada pela esquerda. Aí entra o Heitor, troca de lado o Ferreira com o Léo Chu e ele faz exatamente essa jogada e o gol do Grêmio. Eu vi dois jogadores bem descontados fisicamente no final do Inter, e um é o Lucas Ribeiro também. Tem um momento do jogo que ele puxa a perna, num recuo que ele faz para o Marcelo Lomba com a perna mais alta. E ele tira essa perna na hora da disputa com o Léo Pereira, né? Que é quem serve pro gol do Léo Chu, acho que é, né? Ele Sim. mesmo. Isso. Quem é que ganhou mais pontos no time do Grêmio ontem, hein? Juan. Sem a menor dúvida, o Juan. Fechamos a muito, cor. né? Muito, fechamos a cor. É que o problema... E o Darlan também, hein? Acho que o Darlan somou pontinhos aí, porque, repara, né, Rodrigo, te interrompi, mas só para carimbar. O Grêmio melhora com a saída do Michael e do Pinares, que aliás não jogou ontem. Quando entra o Darlan, ele em seguida já pifa o Ferreira ali pela esquerda. O Diogo, quando o Maicon sai, o Grêmio tem melhorado, e o parceiro da volância tem melhorado muito. O Matheus Henrique tem sido um volante de muito erro de passe, e a partir da entrada do Darlan é visível a melhora do Matheus Henrique, mais à vontade em campo, avançando mais. Ele dá uma pifada pro Wanderson na linha de fundo na bola que o Ricardinho chuta alto.
Interessante, né? A evolução do Darlan que viveu no ano passado o melhor Grêmio de 2020, tem o Darlan como titular. O Darlan perde espaço a partir da eliminação na Libertadores. Bom, quarta-feira ele jogou muito contra o São Luís, ele deu 2 assistências, né? O Darlan, eu gosto muito do futebol desse jogador, né? Até um jogador que a gente já conhece mais na comparação com os outros garotos que estão entrando agora. O Darlan já tem mais tempo de grupo principal do Grêmio. Agora, dos garotos aí, eu gostei desses três. Bom, o Breno tá firmado no gol, né? Até acho que o Grêmio vai buscar um goleiro ainda, mas não vai ser titular. Porque o que está se resolvendo é quando que o Paulo Vitor vai sair. E se não aparecer interessado, acho que o Grêmio vai tentar uma rescisão de contrato dele com ele também, embora seja um pouco mais complicado, porque o contrato dele é até o final de 2022. Bom, saindo o Paulo Vitor, aí ficaria o Breno, um goleiro experiente que pode vir, e o Adriel. Né? Se vier o goleiro experiente, daqui a pouco é para a reserva do Breno, que tá muito bem nesse começo de temporada. Mas o Wanderson, novamente, muito bem. Eu acho que, eu falei há pouco em Esportes ao Meio-Dia com o Diogo, acho que esse processo de transição em 2021 vai ser muito importante, porque esses garotos que a gente está citando aqui, eles não vão ser titulares ao longo do ano. O Wanderson vai ser o reserva do Rafinha, mas certamente, eu acho que a convivência com o Rafinha vai ajudar e vai contribuir muito para ele, porque o Wanderson vai ser o lateral do futuro do Grêmio. O Juan não vai ser titular em alguns momentos, mas não vai ser o titular absoluto, porque tem Jeromel e Kahneman. Mas também já tem que começar com a transição para o futuro da zaga do Grêmio, né? O Jeromel já passou dos 35, né? Não vai jogar mais tanto tempo assim. A experiência do Jeromel vai contribuir para a transição, né? E para a afirmação do Juan como zagueiro do futuro do Grêmio. E o outro é o Léo Chu, que é mais um que entra na fila para ser o atacante pelo lado do Grêmio. Acho que ele vai ter também essa possibilidade de receber mais oportunidades e daqui a pouco vai conseguir uma afirmação. Quem ontem eu achei um pouco abaixo do esperado, eu esperava mais e o Grêmio continua com um problema. Nesta função foi o Pinares. O Grêmio está sofrendo com essa questão do articulador, em muitos momentos não teve, porque o Jean-Pierre estava machucado. Aí o Jean-Pierre teve um bom momento, aí depois caiu muito no final da temporada, teve um ano muito difícil no final de 2020 para 2021. E o Jean-Pierre agora está voltando, mas não vai ser o titular. É o Pinares o dono da posição. Eu confesso que eu esperava mais do Pinares. O Pinares ele foi um pouco prejudicado, eu também acho que ele não fez um bom jogo, tanto que ele sai o Grêmio melhor, assim como o Maicon. Ele foi tentando ajudar o Pinares, prejudicado pela estratégia do Grêmio, porque o Grêmio jogou sem a bola, teve 30% de posse de bola, e ele é um cara que joga com a bola no pé, assim como o Maicon, então aí ele acabou sumindo um pouco do jogo. Eu tô curioso apenas para saber, já projetando o Grêmio para o jogo com o Del Valle para a temporada, se o Pinares continuar não dando resposta, ou pelo menos não der a resposta que se imaginava que ele fosse dar num jogo pesado, como era o jogo de ontem, um jogo maior e não só o Campeonato Gaúcho, se o Grêmio não evolui para essa ideia de Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan, usando o Darlan e o Matheus Henrique, tipo um 4-1-4-1, sabe? O Lucas entre as linhas, Lucas Silva, e o Matheus Henrique e o Darlan como internos ali por dentro, tentando jogar um pouco mais à frente. Tu tá descartando se não o Thiago tiver o Santos Pinares nesse time, Diogo? Eu acho que o Thiago Santos, então o Thiago Santos, em vez de Lucas Silva, mas estou falando da função ali, eu acho que o Thiago Silva vem para ser banco no primeiro momento, acho pelo menos, né? Embora muita gente diga que ele venha para ser titular, uma contratação para ser titular, eu não creio com o que ele vem lá produzindo no Dallas, que ele venha para ser titular. Mas daqui a pouco, se o Pinares não resolve, o Jean-Pierre está lesionado e o Grêmio não tem a função do armador, bom, o Grêmio evolui ou não evolui, ele trata emergencialmente assim, né? E ele, no Grenal, ele fez isso, inclusive, né? Lucas Silva e os dois ali na frente. Eu ia citar isso, Diogo, porque até acompanhando a transmissão ontem, tanto na Rádio Gaúcho quanto na RBS TV, eu ouvi citando justamente isso, durante a partida, com o ingresso do Lucas Silva, a liberdade maior para o Matheus Henrique trabalhar nessa linha de 4 à frente ao lado do Darlan. E eu queria trazer um ponto, porque não é a primeira, não é a segunda, outras vezes isso já aconteceu no time do Grêmio, mas está ficando bem recorrente esse 4-1-4-1, tanto que contra o São Luís, mesmo com um time bem alternativo, time jovem, onde estava o Alexandre Mendes no comando, o Grêmio iniciou dessa forma, no 4-1-4-1, com o Lucas Silva à frente da zaga, e naquela oportunidade era o Bobsin ao lado do Darlan. O Bobsin, né, não tem tanto essa característica do Matheus Henrique,
Mas é um esquema que dá para observar, Diogo, não sei se tu percebe isso, que o Grêmio deve utilizar cada vez mais. Não sei se vai ser o esquema do Grêmio para a temporada, mas como alternativa está aparecendo e está aparecendo bastante esse 4-1-4-1 do Grêmio. Eu tenho uma ideia de que o novo Grêmio, ou uma ideia de ser o novo Grêmio, não deve ter mais Matheus Henrique e Maicon como a dupla de volantes. Ou muda uma das peças ou traz um terceiro volante. Porque, no meu entendimento, ficou escancarado o problema do Grêmio na temporada passada de ser um time com pouca capacidade de marcação com os dois juntos, de muita bola e qualidade no pé, mas de pouca condição de marcação, expondo a dupla de zaga. É por isso que eu não me surpreenderia com a presença do Thiago Santos no time, que é menos, que eu acho que são duas análises aí, né? Ele frustra o torcedor gremista que tinha uma ideia de um Rafael Carioca, por exemplo, e aí vem o Thiago Santos, mas ele, pela característica, ele supre o que foi uma carência do Grêmio nos últimos 2 anos. Mas muda muito o jeito do Grêmio jogar, né? Porque o Grêmio, desde que o Edinho foi embora do Grêmio, lá foi pro Coritiba na época, o Grêmio passou a eliminar a figura do centro médio, como era no passado, o cara que é um zagueiro do meio campo. E jogou sempre com volantes apoiadores, que jogam, enfim, aquela história que a gente já sabe, Michael e Arthur, até o Jailson era marcador, mas se mexia pelo campo inteiro, enfim. O Thiago Santos seria uma ideia de retomar aquele volante mais tradicional, que praticamente não chega dentro da área, que faz muitas faltas, toma cartão, mas está sempre ali para dar o bote, tentar parar uma jogada. Eu acho que ele interfere bastante no jeito do Grêmio jogar, né? O Renato sempre disse que quer um time ofensivo, que jogue com todos os jogadores. Eu acho que muda bastante, né? Muda bastante o jeito de jogar. Olha, Michael e Matheus Henrique e Thiago Santos e Matheus Henrique muda demais a pareja ali de volantes. Então eu estou esperando para ver se o Renato de fato vai fazer essa mudança, que para mim é radical no conceito de futebol do Grêmio, né? De ter um volante que não é meio campista, mas é um marcador, né? É um cão de guarda. Eu acho que de tabela, Diogo, talvez hoje o titular mais contestado do Grêmio seja o Alisson, né? Eu acho que a forma de tirar o Alisson do time não é simplesmente tira o Alisson. É ter uma presença mais forte na marcação. Hoje, talvez o Alisson, a presença do Maicon em campo implique diretamente na presença do Alisson também, para dar um suporte pelo lado do campo, que esse é um jeito do Renato de jogar, tendo esse cara aberto pelo lado. Não sei se isso interferiria também na mudança de esquema, não sei se o Grêmio quer mudar o esquema, sinceramente, não sei se há tempo para isso, para mudar um esquema, ou se é para mudar uma peça só. Se eu sou o Renato, eu faço um teste com o Rafinha na vaga do Alisson e outro teste com o Rafinha na vaga do Diogo Barbosa. O Rafinha já fez essas funções na Europa e isso preservaria a boa atuação do Wanderson. Imagina um lado com Rafinha e Wanderson. Resolveria esse problema da contestação do Alisson e ao mesmo tempo o problema de ter que tirar o Wanderson ele jogando muito, né? Eu só quero lembrar que o Flamengo, quando contrata o Rafinha e tenta utilizá-lo na segunda linha mais adiantado, com o Jorge Jesus lá contra o Emelec, dá muito errado. A última vez que a gente viu isso, não deu certo. O Flamengo perdeu seu jogo. O Flamengo perdeu seu jogo e depois, com o Rafinha de lateral direito, veio retomar. E aí o Rafinha como lateral direito fazendo praticamente função de meia, né? Porque o Flamengo ficava, 70% do tempo com a bola. E o Rafinha era muito mais um meia do que um lateral marcador. Eu acho, Rodrigo, que ele vem para ser lateral direito mesmo. Ele vem para ser lateral direito, com certeza. Em relação à informação é isso. Agora, eu faria esse teste. Não que, vamos usar o Rafinha na meia. Não. Mas em um jogo eu faria esse teste para ver como é que funciona. E faria um teste também com o Rafinha na vaga do Diogo Barbosa. Essa é interessante, hein? Essa é uma interessante. Eu estou entre aqueles que eu não vi ainda a grande atuação do Diogo Barbosa no Grêmio, não vi. Mas é melhor que o Cortez, ok. Mas é só ok, é pouco, 10 milhões, eu esperava muito mais do Diogo Barbosa, muito mais. Eu vejo pouco apoio. Ontem o Inter armou um time para conter esse avanço dele. Mas eu espero mais. Tinha o Ferreira ali também, né? Tinha o Ferreira. Não, eu acho que a tua analogia está bem interessante mesmo, porque se tu for olhar para o outro lado, a gente vê o Wanderson chegando e tomando conta do lugar, indo adiante, cruzando, peitando todo mundo.
e cobrando escanteio e daqui a pouco fazendo bola parada, com muita personalidade, né? A gente fala muito, tanto que o Grêmio acabou jogando muito mais pelo lado direito do que pelo esquerdo. A gente vê o lado esquerdo com o Ferreira. E no lado direito a gente vê o Wanderson sendo um atacante. Então, se for comparar os dois, de fato, o Wanderson tá jogando mais do que o Diogo Barbosa. Bom, o Wanderson jogou muito ontem. Impressionante a afirmação e evolução desse jogador, né, Gabar? Ele tá muito bem, tá muito bem. Agora, eu acho que essa questão da dupla de volantes do Grêmio, ela precisa ser muito bem observada, porque eu falo de Maicon e Matheus Henrique, né, se for feita alguma alteração. Porque, bom, primeiro, neste ciclo vitorioso, o Grêmio, de 2016 para cá, se acostumou a jogar com 2 jogadores com esta característica. Claro que 2016 tinha o Wallace, tinha um poder de marcação que é impressionante, né? É um jogador de imposição física. Mas aí logo depois ele saiu, no começo de 2017. Bom, e aí em 2017 começou aquele debate. Será que Arthur e Maicon podem jogar juntos? E eles jogaram juntos. E foram muito bem. Só que aí começaram as lesões. Primeiro do Arthur, depois o Arthur foi vendido, depois as lesões do Maicon. Abriu espaço para alguns jogadores, o Jailson jogou, o Michel jogou. Bom, e aí a gente veio acompanhando a história até chegar a 2021, ainda com o Maicon e Matheus Henrique como os 2 jogadores de qualidade no meio-campo. Bom, se for para trocar, se houver realmente a necessidade e uma convicção que é preciso trocar, o que fazer? Quem sai? Maicon ou Matheus Henrique? E se for para colocar o volantão com características de marcação que foi contratado, que é o Thiago Santos, quem que sai? Maicon ou Matheus Henrique? Eu confesso que eu não acredito muito numa possibilidade de alteração nessa dupla de volantes. Eu já acho o contrário, Gabardo. Eu não me surpreenderia se acabassem jogando Thiago Santos e Lucas Silva. E eu explico. Embora os dois. Embora o Lucas Silva... os dois? Maicon e Matheus Henrique? Bom, mas o Maurício agora vai entrar no ar. Agora ele para a corrida dele e vem pro programa de onde ele estiver. O Lucas Silva, embora ele tenha atuado como volante defensivo na maior parte do tempo, o Renato considera ele um segundo volante, um 8. E foi assim que ele jogou nos bons tempos de Cruzeiro na maior parte das vezes. Só que como o Grêmio não tem esse primeiro volante, o Lucas Silva acabava recuando mais vezes. Mas ele é um 8. E por que eu acho que poderia jogar essa dupla? Primeiro porque o Maicon tem um problema físico, revelado por ele mesmo no ano passado. Ele não está conseguindo jogar 90 minutos, quarta domingo. Pela questão física, ele pode ficar fora. E o Matheus Henrique já há algum tempo que não vem sendo o mesmo Matheus Henrique que a gente já conheceu. Mas ontem ele foi bem, Rodrigo. Ontem ele foi bem, é verdade. Ontem ele foi bem, o Renato até referiu. Eu acho que o Matheus Henrique não sai de jeito nenhum do Grêmio. Eu também não acho sai. que não. Ele é o representante, ele é o cara que... Henrique. Exatamente. Por uma questão também, né, Diogo, todo mundo fecha que o Grêmio vencedor, o Grêmio que jogou um baita futebol em 16, 17, 18, ele tem uma dupla de zaga soberana, ele tem 2 volantes que jogam, a dupla de zaga não fica exposta, o Grêmio tem muito a bola, só que o Jeromel em 16 tinha 30 anos, o Maicon em 16 tinha 30. Eu vou dizer, Debonel, eu não vejo... Eu posso estar enganado, mas eu não vejo nenhum dos dois saindo. Nem o Maicon e nem o Matheus Henrique. Eu também acho que não. Sabe o que eu acho que pode acontecer, Gabardo? Assim, ó, o Renato sempre falou Só para completar, Diogo, desculpa, Diogo. É porque, claro que o Maicon tem essa questão que não vai aguentar todos os jogos, né? Mas eu acho que nos momentos importantes ele vai estar em campo. Nos jogos mais importantes eu acho que ele vai estar em campo. Aí que eu queria entrar. Gabardo. Eu acho que é isso. O Renato procura esse volante mais cabeça de área, mais marcador para proteger os zagueiros, enfim, muito como alternativa. Ele sempre tem falado nisso como alternativa. Então, olha, tá jogando em casa num jogo que tem que propor e vai ter, sei lá, 70% de posse de bola contra o adversário médio ou fraco. Bom, aí não precisa jogar o Thiago Santos, joga o Maicon e o Matheus Henrique. O Maicon já não vai poder atuar todas as partidas mesmo. Mas, sei lá, num enfrentamento como o de ontem, no Grenal, né? Talvez o Grenal não seja o melhor exemplo que tem o jogo, a experiência e tal, enfim, do cancheiro. Mas num jogo em que tu tá jogando fora de casa, vai ter que se defender mais. Bom, aí fica o Maicon e joga o Thiago Santos. Eu acho que o Renato tá pensando em jogar dependendo do adversário, mas o Maicon, ele não vai abrir mão do Maicon na temporada toda, não vai. O Lucas Silva tem sido um jogador estratégico dependendo do jogo também, né? O maior exemplo é o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil.
1h41, farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde, a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Um intervalo rápido. Eduardo Gabardo comer mais um pedacinho de chocolate pequenininho, tá, Gabardo? Pequeno, a gente, pequeno. a gente volta vou dizer em seguida. Que eu falei na abertura do programa, né, que foi meio econômica a Páscoa, que não chegou muita coisa, já tá acabando, viu, Débora? Tá, mas que o Gabardo é chocolatra, né? Kelly Matos me deu essa informação, não queria revelar sem citar fonte, mas vou ser obrigado agora, porque a informação a gente tem que estar. O Gabardo é chocolatra, então o conceito dele de Páscoa econômico ou não é relativo, entendeu? Daqui a pouco ele tá cheio de chocolate lá, tá achando econômico, entendeu? Calma. Esse é o problema. Porra, tá acabando já chegou no domingo, já tá acabando no domingo. Mas tu comeu de manhã, Gabardo. Minha mãe comeu sempre, às 9 da manhã, chocolate vai acabar. Minha mãe alertava sempre, não precisa comer tudo hoje. Não precisa comer tudo na Páscoa, deixa um pouquinho para amanhã. E realmente a gente comia e chegava ali pela quinta-feira, algum amigo guardou um ovo de Páscoa e, poxa, que vontade de comer agora chocolate. Domingo eu comi e nem tinha tanta vontade assim. Intervalo e já voltamos. Inspirada na conexão da natureza, com cuidado em cada detalhe da criação de seus calçados, a Pegada faz um convite para encarar novos desafios, seguir novos caminhos e aproveitar cada momento com muito estilo e conforto. Essa é a essência da nossa nova coleção. Calçados feitos para você conquistar. Pegada, a marca da conquista. A Unimed Porto Alegre inaugurou uma unidade temporária para atendimento da Covid-19 que é exclusivo para clientes Unimed, localizado no estacionamento da Anhiggs. Serão disponibilizados atendimento médico adulto para clientes com sintomas respiratórios iniciais associados à Covid e serviço laboratorial para o exame de detecção do vírus, o RT-PCR. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Aviso importante: a rede de farmácias São João disponibiliza os testes rápidos de Covid, antígeno coleta nasal cotonete e anticorpo coleta de sangue da ponta do dedo. Resultados em até 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Farmácia São João. A Gaúcha chega há 6 anos na liderança do rádio no Rio Grande do Sul. E só temos motivos para agradecer. Então, para comemorar, nada melhor do que te ouvir. Sou Roberto Augustinho aqui de São Paulo, mas gaúcho, né? E não tem como não lembrar do Rio Grande, né? Ouvindo a Rádio Gaúcha. Ok? Um abraço aqui de São Paulo, Roberto Augustinho. Gaúcha, sempre ao teu lado, a fonte da informação. Para as ruas, marcou o sinal da Gaúcha, 28 graus em Porto Alegre. Nem no outono alivia o calor em Porto Alegre, hein? Final de semana vi várias fotos de pessoas encasacadas em outras regiões do estado. Aqui o calor não alivia, 28 graus no outono aqui em Porto Alegre. O Sala de Domingo vai até às 3 da tarde, farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. Se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800 920 6062. Para orientação, ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Calçados Pegada são feitos para você conquistar. Tem conforto para os dias corridos, leveza para os dias pesados e estilo para os dias mais importantes. Pegada, a marca da conquista. O jogo de posição do Ramires, jogo Olivier, volante que construa o quanto o Dourado cresce ou não quero te induzir a resposta, no meu entendimento, cresce na ideia e no que pretende o técnico colorado.
Repasso a pergunta aos colegas também. Eu achei que o Rodrigo Dourado jogou muito bem no primeiro tempo. O primeiro tempo do Rodrigo Dourado é exatamente o que o Ramires quer para essa função de camisa 5. Vi alguma evolução no jogo de posição ou na troca de passes do Inter em relação ao próprio Inter? Acredito que o Lucas Ribeiro foi muito bem, se afirmou como titular. O que pecou mesmo foi ofensivamente a falta de velocidade. Em relação à troca de passes do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para os volantes e dos volantes até os meias, houve uma evolução significativa. O problema do Inter é do meio-campo até o ataque e principalmente do ataque até o gol. E eu acho curioso porque muita gente criticava nos últimos anos o próprio Rodrigo Dourado por ser esse volante que dava somente o toque para o lado, que era um volante que poderia apenas se preocupar na marcação. E a gente está vendo uma evolução significativa no futebol do Rodrigo Dourado. Ontem, inclusive, ele deu um passe de aproximadamente 30 metros que gerou uma oportunidade de ataque, até uma chance de gol para a equipe do Inter. Então, é um jogador que está se adaptando, está entendendo muito bem o que o Ramires quer dele para essa temporada e só tem a melhorar. Sobre esse ponto que o Rodrigo trouxe, eu acho muito importante a gente falar. Porque muitas vezes essa troca de passe, que às vezes aparenta ser lenta, é justamente aguardando um espaço para que o Internacional possa implantar a velocidade na transição e criar uma oportunidade. Obviamente que no momento de assistir o jogo é chato, e muitas vezes, tipo, lá no campo de ataque, tem que voltar até o goleiro para reiniciar uma jogada. Mas tudo isso faz parte da construção da jogada do Internacional, justamente para ter uma condição melhor de ataque e gerar a superioridade numérica em alguns espaços do campo, justamente para isso. Então, às vezes, não é atacar de qualquer jeito, fazer a transição rápida somente na velocidade. Muitas vezes é importante, inclusive, esse recuo estratégico para ter uma condição melhor de atacar. Teoricamente, eles chamam esse passe assim, sem fazer juízo de valor, esse passe para trás é chamado de passe de segurança, né? Então, o cara que é o portador da bola, ele tem que ter duas opções de passe. Se as opções de passe estão muito marcadas ou elas estão apertadas, o passe é muito arriscado, porque daí é aquela história, se dá o passe arriscado, perde a bola, ela volta, e o time está todo projetado à frente. Aí vem o passe atrás, que é o chamado passe de segurança, porque enquanto tu tá com a bola, tu não é atacado, né? Tu se defende, né? Essa é a parte da teoria, né? Eu acho que o Inter ainda precisa conseguir criar esse passe mais arriscado com uma margem de segurança maior, e daí isso não tem a ver só com os zagueiros, tem a ver com a movimentação dos jogadores de meio campo, tem que incluir a movimentação do centroavante, que tem que recuar atrás dos volantes para buscar o espaço. Então, assim, a gente vai ver muito no Inter esse ano ainda essa troca de passes que parece lenta e na maioria das vezes acaba sendo mesmo, esperando o momento certo de dar o bote. Eu acho que o problema central do Inter, eu já disse, referi, vou repetir, é os lados. Os dois laterais, para essa ideia de laterais que jogam por dentro, que daí eles não têm só uma parte do campo para jogar com a linha lateral fazendo a demarcação. Eles têm para frente, para trás, para os lados. Eu acho que o Rodinei e o Moisés têm mais dificuldade de fazer isso. E eles acabam não se somando ao setor de meio campo, que é justamente para girar e ter essa construção. Se a gente for ver no Grenal ontem, em vários momentos a gente via o Heitor quase como um volante, o Moisés para dentro quase como volante. Então, assim, em termos de organização, o Inter está tentando se ajeitar, né? Mas é um processo muito complexo, né? Eu sequer acho que o Inter foi pior que o Grêmio ontem. Eu não acho. Eu acho que foi um jogo muito parecido em que o Grêmio foi eficiente. Não foi uma atuação assim demolidor, sabe? O Grêmio foi superior. Aliás, o Grêmio também não pode achar que está tudo uma maravilha porque ganhou o Grenal, né? O meia central não funcionou, que o Renato gosta de meia central e centroavante. Diego Souza ficou sumido do jogo em boa parte do tempo. O Grêmio teve problemas também, né? Vai ser diferente lá contra o Del Valle. Eu também achei que não foi um jogo ruim do Inter, não. E acho que o Inter só não teve um resultado melhor, primeiro, porque desperdiçou as oportunidades, e dois dos grandes jogadores do Inter da temporada de 2020, que entrou 2021 adentro, estiveram abaixo do que normalmente jogam. Patrick, principalmente o Patrick, e depois o Edenilson. Foram os dois grandes jogadores do Inter da última temporada. No Grenal, eu pelo menos vi eles abaixo do que eles podem fazer, especialmente o Patrick.
Mas o Inter é isso, eu acho que o torcedor ele tem que ter consciência de que o Inter está 1 degrau ou 2 degraus abaixo de equipes como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras, como o Grêmio também, que já vem de um trabalho, né, de mais tempo. Então a realidade do Inter é essa, é brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e nas Copas tentar beliscar. Acho que o torcedor tem que ter consciência disso. E no caso do Edenilson e do Patrick, eu acho legal a gente frisar também que eles não estão jogando em lugares diferentes. O Edenilson está jogando no mesmo lugar que ele jogava no 4-1 do Abel. Né? Ele era interno pela direita. O Patrick no 4-1-4-1 jogava aberto pela esquerda. É que agora a ideia é diferente, que é o jogo de posição, enfim, o desenho tático é diferente. Mas eles estavam jogando no mesmo lugar, e eu acho que isso está atrapalhando um pouco. O Patrick está fora, assim, parece peixe fora d'água, não entrou. O Edenilson, em alguns jogos ele vai melhor, em outros nem tanto. Eu acho que ele está aos poucos se encaixando e vai se encaixar. Eu acho que a gente vai ver o Edenilson jogando no mesmo padrão do ano passado, dentro do jogo de posição. Já o Patrick eu não sei. E esse é um problema grave do Inter, né? Olha, tem que ter 2 ponteiros, tem que ter extremas que tenham mano a mano. E é um recuo simplesmente do Patrick para que tu não perca um jogador que foi importante, que foi importante no Brasileiro do ano passado. É um ajuste de posicionamento, daqui a pouco identificar, não, ali não é a do Patrick, tem que ser alguém com mais velocidade. O Patrick poderia fazer a função do Praxedes. Como é que fica a situação do Patrick, hein? Eu não sei a resposta. Eu acho que eu posso só acrescentar trazer um debate antigo, Diogo, Rodrigo, Gabardo e Debona, justamente nessas alterações que está tentando Miguel Ángel Ramírez dos laterais jogarem por dentro. Será que não pode pintar novamente aquela discussão de uma testagem do Patrick sendo lateral? Olha, eu acho que o nosso silêncio indica que é uma questão indica que faz sentido, né? Não sei se... faz sentido. Eu gostei da ideia do Demoliner, muito tempo com a bola. Patrick lateral? Isso. O Patrick lateral. O Diogo disse que os laterais do Inter, eles têm dificuldade de jogar por dentro, como o Ramírez exige. O Patrick não teria essa dificuldade. Pois é. Agora, pelo que eu vi numa dessas entrevistas do Miguel Ángel Ramírez, né, ele disse que gostaria de ver o Patrick, na comparação com 2020, mais avançado. Ele disse que queria ver o Patrick não voltando tanto. Queria ver, porque ele disse que o Patrick no enfrentamento individual é um jogador ganhador, né? Que ele tem a superioridade no contato com o lateral adversário. Que ele queria ver o Patrick lá na frente, fazendo a jogada de ponta. Isso ele disse numa entrevista, né? Eu até acompanhei essa entrevista, estava nessa entrevista coletiva virtual. Então, não sei, né? Seria uma mudança bem radical naquilo que ele já falou. Eu não vejo uma diferença tão grande assim na forma como o Patrick jogava na última temporada e como ele joga agora. É um pouco mais adiantado, sim, mas não é uma mudança tão brusca assim a ponto de dizer, com o Abel naquela posição o Patrick jogava demais, mas agora essa nova posição estragou o Patrick. Não mudou tanto assim, pessoal, ele está um pouquinho mais à frente. O Ramírez deu uma explicação ontem que me chamou a atenção, que o Patrick disse para ele, Ramírez, que ele, Patrick, por vezes demora a engrenar no início da temporada. E, de fato, nas últimas temporadas isso aconteceu também. Eu insistiria no Patrick na ponta esquerda, embora tenha achado legal essa ideia do Demoliner, mas eu acho que o ponta direita tem que ser alguém rápido. O Patrick pode ser o ponta esquerda, tudo bem. Agora, o outro ponta direita sendo o Maurício, aí fica muito lento. Tem que ter pelo menos um ponta direita mais rápido. A gente tem que dar esse desconto de fato, assim, né? Começo de temporada, né, Debona? Para todos os jogadores. Uns adquirem o ponto ideal um pouco mais adiante. Pode ser que seja isso o Patrick. O problema do Patrick, especificamente, tu tem razão, Rodrigo. Eu até disse isso ali antes. E vale para o Edenilson. O lugar do campo é o mesmo que eles jogavam lá no ano passado com o Abel. Só que são ideias de futebol diferentes. Isso tem implicações também, né? Jogo de posição, pode se mexer mais, não pode se mexer tanto. A questão do Patrick é que ele não é o cara do mano a mano, assim, ó, velocidade mano a mano drible. Ele domina, dá o corpo, vai com a parte física, gira, mas ele não é um ponteiro, né? Embora tenha feito um bom ano no ano passado. Mas eu acho que ele pode evoluir sim. Esse adendo aí de que está em começo de temporada e daqui a pouco ele não começa tão bem a temporada, deve ser levado em consideração. Ô Debona, a gente vai ter
né? É um complemento de rodada do Gauchão hoje, segunda-feira. Bom, especialmente amanhã com os clássicos, né? Tem Caju, Brapel, Aimoré e Novo Hamburgo. Mas a gente vai ter também uma semana de Copa Libertadores da América, com os jogos decisivos da fase eliminatória, a última etapa antes da fase de grupos, que aliás tem o sorteio marcado para sexta-feira. Já sexta-feira tem o sorteio dos grupos da Libertadores, né? É claro que ainda vai ficar faltando saber quem vai entrar destes últimos 4 confrontos da pré-Libertadores. E aí na semana ali do dia 20 de abril já tem o início da fase de grupos. Mas eu peguei aqui os 4 jogos desta terceira fase da Libertadores e comecei a analisar e como me chamou a atenção a qualidade e a dificuldade dos confrontos. Porque muitas vezes a gente fala, fase eliminatória da Libertadores já se tem quase a garantia de que o time vai conseguir, o time brasileiro, né, vai conseguir a classificação para a fase de grupos. E a gente lembra do que aconteceu com alguns clubes como o Corinthians, mas que foram eliminados para equipes muito fracas. Mas o que a gente vai ter aqui são grandes confrontos. Eu vou pegar os 4 aqui. Libertad e Atlético Nacional de Medellín. A gente está falando de um campeão da Libertadores, o Atlético Nacional, contra um Libertad que já foi semifinalista de Libertadores. Júnior de Barranquilla e o Bolívar. O Júnior, que foi já vice-campeão da Copa Sul-Americana recentemente, perdeu para o Atlético, com o Bolívar, que já foi semifinalista de Libertadores e na altitude sempre complica. Santos e São Lourenço. 2 campeões da Copa Libertadores da América. Santos e São Lourenço. E o Grêmio contra o Independiente Del Valle, né? Um super campeão de Libertadores, o Grêmio, contra um campeão de Copa Sul-Americana. Ou seja, não tem nenhum confronto fácil aqui nessa terceira fase da pré-Libertadores. Eu ouvi dentro do Grêmio a seguinte frase, a seguinte tese, que esse confronto com o Independiente Del Valle vai ser mais difícil do que qualquer jogo da fase de grupos e do que um eventual jogo de oitavas de final. Que na fase de grupos o Grêmio deve se ajustar, o time vai engrenar, preparo físico, entrosamento, é possível que cheguem contratações, e a fase de grupos pega por vezes alguns times mais fracos. Nas oitavas de final, especialmente se o time é o primeiro lugar, também o primeiro confronto não costuma ser dos mais difíceis. Mas esse jogo de pré-Libertadores, com o Grêmio e início de temporada, ainda não na forma física ideal, e ainda não totalmente entrosado contra um rival de qualidade, é um jogo perigosíssimo. 1h59. Eu tô olhando. Só para carimbar aqui, eu tô olhando aqui, o Independiente Del Valle empatou com o Barcelona ontem. 2-2, o jogo foi em Barcelona, o jogo foi em Guayaquil. Abriu 2-0. O Independiente Del e mais posse de bola, quase 60% de posse de bola. Quer dizer, aqui temos uma característica do Independiente, porque o técnico que substituiu o Ramírez, o Renato Paiva, veio lá do Benfica B português, ele tenta manter o estilo de jogo do Ramírez. Então, daqui a pouco a gente vai ter um cenário parecido do Grenal com o Grêmio, esperando o Independiente jogando contra-ataque. Hoje a gente ouviu um jornalista equatoriano para falar do Del Valle, no Domingo Sport Show de jogo. Ele disse exatamente isso, cambiou pouco, mexeu pouco. É ainda muito o time do Ramírez, esse Independiente Del Valle. Aliás, estava demais esse programa, hein, Debona? Mãe do Léo Chu, Rafael bom. Carioca demais. Falando pela primeira vez sobre a proposta do Grêmio. Nossa produção impecável, Valéria Poçamai, Carol Freitas e Simon Bianchini. Aliás, Rafael Carioca, né, uma entrevista para deixar o torcedor do Grêmio... Vai, Grêmio, busca esse cara, porque ele tá babando para jogar no Grêmio, né? Babando. Diz que quando o telefone toca e é o Grêmio, mexe demais com ele, torcedor do Grêmio, que pro Grêmio ele vem... Não teve o acerto pelo alto valor, né? Com o clube, com o Tigres, mas o Rafael Carioca, pela entrevista dele, tá louquinho para jogar no Grêmio de novo. Vem aí notícia na hora certa. Opa, então depois eu completo, depois do notícia na hora certa sobre o Rafael Carioca. Tá bem, já voltamos. Duas e 6, estamos de volta, é o Sala de Domingo aqui na Gaúcha com a parceria de São José Industrial. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Então conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Steel, junto de quem faz o alimento chegar à sua mesa, junto de quem faz o agro.
Lembrando, um aviso importante, a rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19. O teste do cotonete com resultado em 15 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Outras informações, consulte os farmacêuticos. Testes para Covid é nas farmácias São João. A ficha é de Eduardo Gabardo sobre Rafael Carioca. Eu ia falar sobre o Rafael Carioca, eu acompanhei a entrevista hoje que você fez com ele, né? Muito boa entrevista no Domingo Sport Show, e tem relação também com a situação do Douglas Costa, com a do Tyson. O que eu entendi da entrevista de hoje pela manhã, do Rafael Carioca, foi o seguinte, né, Debona? Ele disse que tinha muita vontade de jogar no Grêmio. Bom, quando recebeu a ligação do Renato, ficou muito empolgado. Disse que a questão salarial ele acertaria com o Grêmio sem qualquer tipo de problema, e o que não houve foi o acerto do Grêmio com o Tigres, do México. E ele deixou claro também que ele não foi pressionar o Tigres por uma liberação, que esse acerto tinha que ter sido feito entre Grêmio e Tigres. Foi isso, né? E eu acho que está correto, porque, não sei, tem que respeitar também a história do jogador. O Rafael Carioca tem 4 temporadas, é muito respeitado no Tigres. Ele não pode ir lá incomodar os dirigentes e pedir para ir embora. O Grêmio tem que se acertar com o Tigres, né? E eu acho que o mesmo vale com o Douglas Costa, e essa vai ser uma dificuldade que o Grêmio vai enfrentar, porque o Douglas tem mais 1 ano e um pouquinho, né? A gente está em abril, 1 ano e 2 meses. Termina em junho de 2022, contrato com a Juventus. Então tem 1 ano e 2 meses de contrato ainda. Pelo que eu fiquei sabendo, com empresários lá que lidam muito com a Juventus, é que a Juventus não vai facilitar a liberação do Douglas Costa. Que ainda vai tentar fazer um negócio com ele na metade do ano, e se ele quiser sair, tem que abrir mão de todo o valor que ele tem a receber. 6 milhões de euros. Dá uma boa grana, né? Põe boa grana nisso. O salário dele é de 500 mil euros por mês, líquido. Bom, não vai ser uma liberação fácil. E a gente está acompanhando tudo que está acontecendo com o Tyson, que também tem uma história muito, muito bonita lá no Shakhtar de muito tempo, e que foi afastado para jogar pelo time B do Shakhtar. Até no final de semana jogou pelo time sub-21 e marcou gol. Não adianta o jogador ir lá peitar, brigar, pedir para ir embora, porque nem sempre dá certo, e não é assim que funciona, né? É. 500 mil euros é o salário, Gabardo? Do Douglas Costa é um dos maiores salários do futebol italiano. Aliás, a Juventus, o que a Juventus gasta na comparação com os demais clubes italianos é incrível, né? O jornal La Gazzetta dello Sport, todo ano, ele faz o levantamento dos salários, dos principais jogos, de todos os salários dos clubes da Serie A, do campeonato italiano. E o salário do Douglas Costa é esse. Fazendo o cálculo aqui, isso aí vai dar... Deixa eu botar na calculadora aqui, eu até escrevi aqui, vou pegar o valor total de quanto que o Douglas Costa teria que abrir mão para romper esse contrato com a Juventus. Bom, primeiro, a Juventus, ainda na metade do ano, ela quer fazer negócio com o Douglas Costa para ver se entra alguma coisa, né? Bom, se não entrar, se não conseguir, até pode liberar, mas o Douglas Costa tem que abrir mão de todo o valor do contrato dele, 6 milhões de euros por temporada. É um valor expressivo. Bom, o acerto do Douglas Costa com o Grêmio, até acho que não vai ser problema, mas repito, não é uma negociação fácil, porque vai depender da Juventus. Então vamos ter que acompanhar como é que vai acontecer isso aí. Acho que não vai ser uma solução tão rápida assim. O Rodrigo Oliveira já escreveu sobre isso também. Acho que antes da metade do ano, dificilmente este assunto estará resolvido. Eu conversei com o Douglas Costa, e na entrevista que ele me concedeu há cerca de 2 semanas, ele disse que o foco dele está... Claro que tem muito do despiste de negociação, né, o que é normal. Mas ele deu a entender que isso só seria resolvido depois do término do contrato com o Bayern de Munique. Agora... A imprensa italiana destaca que a prioridade da Juventus é usar o Douglas Costa como uma moeda de troca para uma outra contratação, e só então aí sim facilitaria um negócio um negócio, não sei se sem custos ou cobrando algum valor menor, mas a prioridade é não jogar, né, Gabar? A ideia é não contar com o Douglas Costa na próxima temporada, né, Gabardo? Não deve contar. O salário de 500 mil euros dá 3 milhões e 300 mil reais por mês. 3 milhões e 300 mil reais por mês. Num ano dá 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. É disso que ele teria que abrir mão, né?
Eu acho que no Grêmio o salário dele poderia chegar ali a R$1.500.000 por mês, né? De acordo com o Grêmio, que o Grêmio está pagando e oferecendo para as grandes contratações que pretende fazer. Enfim, é menos da metade do que ele ganha na Juventus, mas eu acho que ele aceitaria. Eu acho que o grande problema realmente vai ser acertar com a Juventus isso aí. Sabe que só pra gente dar... Bom, primeiro eu acho que se o Grêmio fizer um investimento desse tamanho e conseguir tirar do seu elenco jogadores como está tentando fazer, né? Como já vai o David Braz, eventualmente o Paulo Vitor, enfim, os jogadores, Vitor Ferraz, daqui a pouco sair, o Tassiano saiu. Olha, o importa é ver como vai ficar a folha salarial, né? Se tu tira Everton Cardoso, 3, 4 jogadores que ganham 500 mil e agrega um que ganha 2 milhões, é uma decisão que tem que ser feita, mas não vai onerar a folha de salários. Só pra gente, da onde que a Juventus tira tanta grana assim, né? Para lembrar, a gente já falou várias vezes disso, a família Agnelli, que é dona do Grupo Fiat, é também dona da Juventus, né? O Grupo Fiat comprou, por exemplo, a Chrysler há uns 2 anos atrás. Então, assim, essa família Agnelli, dona da Fiat, ela também é dona de várias outras marcas, assim, além da Ferrari, da Alfa Romeo, o jornal La Estampa, também é do Grupo Agnelli, quer dizer, eles têm dinheiro em tudo que é canto, assim, que a gente possa imaginar. Jeep é uma outra marca, também é dono da família Agnelli, quer dizer, é um grupo que tem muito dinheiro, suficiente para pagar $500 mil para o Douglas Costa. No último levantamento do jornal La Gazzetta dello Sport, os 10 maiores salários do futebol italiano. Por temporada, Cristiano Ronaldo, 31 milhões de euros por temporada. O Delight da Juventus, 8 milhões de euros. Lukaku, da Internazionale, 7 milhões e meio de euros. Tinha o Dybala na lista ainda, deixa eu ver de que ano que é aqui, 2019. Tinha o Dybala com 7 milhões e 300, Pjanic, que saiu da Juventus para ir para o Barcelona, 6 milhões e meio, aliás o Arthur foi ganhando algo nessa linha aí também, 6 milhões de euros por temporada. O goleiro Donnarumma, do Milan, 6 milhões de euros, Douglas Costa, 6 milhões de euros, e por aí vai, né? Realmente são salários muito altos e quase todos os top 10 são da Juventus. Agora, por que o Douglas Costa decaiu de nível no futebol europeu, hein? Lesões, abstraindo a questão do Grêmio. É um jogador que, especialmente quando chegou ao Bayern de Munique, foi convocado para a seleção brasileira de forma bem assídua, era um jogador de primeira linha. E ele, se voltar ao Grêmio agora, não voltaria velho. Não é como o Rafinha, por exemplo, que tem 35 anos e já está pensando no final da carreira. O Douglas Costa, ele tem idade, ou teria idade, para jogar ainda em alto nível. Foram as lesões. E como fazer para as lesões não prejudicarem a performance dele no Grêmio também? Essa é uma questão que o Grêmio vai ter que ver como resolver. Principalmente por conta do calendário, né, Diogo? O nosso calendário é muito mais puxado. Exatamente. A temporada é medonha para ter um jogador no nível do... Porque o Douglas Costa é um jogador assim, de muito arranque, velocidade, explosão, e isso tem um impacto muscular enorme, né? Vocês vão lembrar comigo, na Copa da Rússia, teve um jogo, acho que foi o segundo jogo da seleção brasileira, que ele entra no segundo tempo, e foi contra a Costa Rica, se não me engano, que ele entra e consegue fazer o lance, a jogada da vitória. E aí se imaginava, pronto, agora ele vai tomar o lugar do William, vai ser ele, o Douglas Costa, não tem outro jeito. E aí ele se lesiona. Toda vez que ele ia dar a explosão para ser o cara, vem uma lesão e atrapalha a vida dele. Aconteceu isso na Copa. E na Europa se joga menos vezes do que no Brasil, né? Vai ser um problema do Grêmio. Mas vamos combinar que o Douglas Costa, né, não pode ser considerado um problema, né? Eu acho que dá para administrar o talento do Douglas Costa. Tá com 30 anos de idade, se vier, pelo que eu sei, é muito difícil. Mas muito difícil, até pelo que ele disse aí pro Rafael Carioca, ele está otimista, né? O Rafael Carioca revelou isso para te Debona hoje pela manhã. Isso aí. Mas pelo que eu sei, está bem complicado por essa questão da Juventus aí. Mas se vier, eu acho uma contratação espetacular. É a grande contratação do Brasil em 2021, se vier. Um jogador que em 2018, 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, tinha tudo para ser um dos grandes nomes do Brasil na Copa, só não foi por uma questão física, como o Diogo está falando. Exato. Mas se não fosse a questão física, ele seria titular da seleção brasileira. E eu acho que se ele tiver essa recuperação física, ele tem tudo para voltar para a seleção brasileira. E vamos combinar que o nível do Campeonato Brasileiro, né? Opa, quem é que é Páscoa aí? Feliz Páscoa.
Opa, obrigado, Bento. grande Bento, obrigado, Bento. Guarda um chocolate pra mim aí, fala pro teu pai. Ou tu já devorou todos os chocolates? Vai deixar um pra ele? Uhum. Quem é que tu gosta na rádio? É o Demoliner? Uhum. Demoliner é teu ídolo, né? Pede um chocolate pra ele, um presente de Páscoa. Tem que dar um presente de Páscoa pro Bento. Feliz Páscoa, Bento. Ele fala no Demoliner todo dia aqui. Sabe muito, hein? Sabe muito esse sabe, gato. Tem uma referência. As crianças gostam das estrelas, né? Isso! Sensibilidade do Bento me chama a atenção, Os meninos querem a camiseta do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, quando vai pensar em radialista. Perfeito. Como é bom ter amigos, né? É muito bom ter amigos. E a gente percebe que o Demoliner é também humilde, né? Depois desses elogios, o que ele diz? Perfeito. É isso aí. Olha só, hoje tem São José e São Luís pelo Campeonato Gaúcho. São José, que nesse momento é o 10º colocado, precisa ganhar para se distanciar da zona do rebaixamento. E o São Luís, que a gente tem visto com um bom time, muito organizado, é o 6º com 12. Amanhã à noite, 3 clássicos. O do Vale dos Sinos, entre Aimoré e Novo Hamburgo. O Caju, que é uma disputa particular aí entre o 4º e o 5º colocado. O Caxias, se vencer, ele vai a 16 pontos e seria o 3º colocado. Mas o Juventude está no páreo também, ele tem 12. E tem um clássico em Pelotas que é um brapel dramático. O Pelotas é o lanterna, com 6 pontos. O Brasil é o 9º com 8, tem 2 a mais. O empate é muito ruim para os dois. Nenhum dos dois venceu jogando na sua cidade, em Pelotas ainda. E se o Brasil vencer, ele vai deixar o Pelotas numa situação... Olha, vai ser difícil o Pelotas escapar, hein? Aí o Pelotas vai ter pela frente São José em Porto Alegre e o Caxias na Boca do Lobo, estando enterrado na lanterna, né? Eu só sinto, assim, fico triste mesmo de ver um clássico como Pelotas e Brasil disputar zona de rebaixamento, né? Porque eu torço para que o Campeonato Gaúcho ele seja mais representativo, assim até como o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho legal a gente ter um redesenho do mapa brasileiro com os clubes do Nordeste reorganizados em termos de gestão. O Campeonato Brasileiro estava ficando muito um torneio sul-sudeste, né? E o Brasil é muito maior do que isso, né? Mais diverso do que isso. E o Campeonato Gaúcho, de alguma maneira, quando o Pelotas estava fora, o Brasil esteve fora, ficava muito assim, região metropolitana e serra, né? A região de Santo Ângelo também está fora há bastante tempo. São Borja eu nem falo mais. Eu lembro de Livramento jogando o Campeonato Gaúcho com o 14 de julho, enfim. E eu acho que, assim, se a gente perder este clássico no Campeonato Gaúcho, Pelotas e Brasil, se um dos dois cair, é muito ruim para o Campeonato Gaúcho, né? Fico triste de ver um clássico desse tamanho disputando só isso. E a preocupação justamente vai para o Brasil de Pelotas, né? Porque é o nosso representante na 2ª divisão do futebol brasileiro, é um clube que tem um calendário cheio há bastante tempo, mas que parece que todo o início de temporada no Campeonato Gaúcho é onde se descobre o que tem que ser feito, acaba utilizando o gauchão muitas vezes para não fazer todo o investimento, justamente para saber quais são os problemas para fazer uma temporada de manutenção na 2ª divisão. Me preocupa muito essa questão do Brasil no rendimento do gauchão, justamente porque às vezes não vai conseguir se reformular a tempo e aí o descenso pode ocorrer na Série B. Agora é um gauchão emocionante, né? Muito disputado, muito equilibrado. A distância entre o 7º colocado, o Aimoré, e o 4º colocado, o último que se classificaria, o Caxias, é de apenas 3 pontos. A briga entre Ipiranga, Caxias, Juventude, São Luís e Aimoré para ir para as semifinais vai ser forte. E a briga para fugir do rebaixamento entre Brasil, São José, Esportivo e Pelotas também. Eu ia falar, Debona, sobre o que o Douglas tocou aí, que é o assunto do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, pela condição de cota de TV que ele tem da Série B do Campeonato Brasileiro, na comparação com os seus concorrentes do Campeonato Gaúcho, se pegar a cota de TV da Série B, que é 6, 7 milhões de reais por temporada, e aí dividir por 12, né? E aí tem o seu orçamento anual com uma cota de TV muito superior ao dos seus concorrentes de Campeonato Gaúcho.
o Brasil tinha que fazer campanhas melhores do Gauchão. Olha, nos últimos anos aí, na maioria das vezes, o Brasil não conseguiu ir bem no Gauchão. E o que chama atenção porque até na Série B o Brasil tem feito campanhas seguras, campanhas intermediárias, sem correr, né, qualquer tipo de risco de rebaixamento. O Brasil está se afirmando como um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, se mantendo há um bom tempo na competição. Mas no Campeonato Gaúcho, pode ser por essa razão que o Douglas colocou, de utilizar o estadual como uma observação para ver o que precisa para a Série B, mas eu gostaria de ver o Brasil como protagonista no Campeonato Gaúcho. Teria condição para fazer isso, para estar brigando sempre por classificação, e não está conseguindo. Por outro lado, o Ipiranga me surpreende positivamente pelo que vem feito, pelo que vem fazendo nas últimas temporadas, na Série C do Campeonato Brasileiro. Bateu na trave no último ano e tem conseguido fazer boas campanhas e está aí no Campeonato Gaúcho, neste momento, como o terceiro colocado. É uma belíssima campanha que está fazendo o Ipiranga no Gauchão. Nos 2 últimos anos até o Ipiranga bateu na trave, né, Gabardo? No ano anterior ele também passou perto. Ele já entrou numa rota que é fundamental para o futebol do interior, que é o calendário o ano todo. O Ipiranga já tem garantido a sua trajetória de Série C, isso muda a vida dos clubes do interior, e o Ipiranga conseguiu fazer isso, com todas as dificuldades de estar numa zona, como eu disse, que não está aqui, região metropolitana e serra. É importante o Ipiranga permanecer onde está, competindo sempre em função disso. O Brasil teve até, Gabardo... O Brasil se reforçou agora, né? 3 jogadores que poderão estrear, o Viçosa é um deles, né? O Brasil tem mudou muita gente, né? O Brasil tem adotado um método nos últimos anos que é um time enxuto no Gauchão e investe mais no brasileiro da Série B, né? Só que esse ano, no aperto ali, no atropelamento de calendário, eu acho que ele se viu com pouco tempo para treinar esse time pro Gauchão, né? E aí foram 20 nomes, né? 20 nomes do ano passado, isso aí da Série B, que recente é terminado, muda demais. O Brasil chegou, acho que foi 18 ali, que ele foi vice-campeão com o Klemer, ou 19, foi 18, né? Que ele foi vice-campeão com 18. O Klemer. Mas depois ele vem sempre lutando para não cair, né? O Brasil tem que terminar o estádio ainda na Série B. Eu acho que isso é um ponto de partida para o Brasil de Pelotas. Terminar totalmente a reforma do estádio para dar um salto de qualidade e aí depois pensar nessa outra parte de competir para G4 na Série B e não apenas para não cair. E o Pelotas que está nessa situação aí de lanterna, né? Nestas 3 rodadas que faltam para o término da fase classificatória. E cair é terrível, né? Gente, cair é terrível agora para a divisão de acesso, porque o ano passado já não teve, esse ano está marcado para agosto, mas a gente também não sabe o que vai acontecer. O terreno da divisão de acesso em tempos de pandemia é muito pior do que antes, né? Então, quem cair, meu amigo, vai ser duro. Por um lado, eu concordo total com o Diogo Olivier, que é ruim ver um clássico dessa magnitude de Brasil, de Pelotas e Pelotas valendo tão pouco, valendo uma briga para não cair. Por outro, eu vejo um aspecto positivo de os clubes do interior, ou vários clubes do interior, estarem percebendo, alguns já perceberam há mais tempo, que o que vai tornar os clubes sustentáveis é a divisão nacional, é a competição nacional, é chegar a uma Série B e no futuro a uma Série A. O Brasil de Pelotas fez isso, o Juventude já tinha esse tamanho há mais tempo, voltou, o Ipiranga de Erechim chegou muito perto, o São José está nesse caminho, tem como projeto a conquista da Série C, o acesso à Série B. Eu fico satisfeito de ver as equipes do interior, São José, na prática um time do interior que fica na capital. Eu fico satisfeito de ver os times do interior percebendo que o bom desempenho numa competição nacional é algo mais importante para a sobrevivência dos clubes do que o gauchão ou mesmo a renda de bilheteria num jogo contra a dupla Grenal em 4 meses. Isso eu acho um aspecto saudável. 2h26 aqui, Debona, por alguns campeonatos estaduais, né, para ver como é que está a situação em alguns campeonatos estaduais. Eu ia te escalar o time do Atlético, ver se tu acha bom o time do Atlético Mineiro. Que é o Borré, hein, Gabardo? Será? Pô, aí é demais também, né? Olha só, um quinteto de frente, né? Atlético e América. Um quinteto de frente com Borré. Vamos trabalhar, vamos exercitar a brincadeira aí.
seria os 5 de frente, tá? Não vou nem escalar o volante, que hoje é o Alan, né? Zaratio, Nátio Fernandes, Hulk, Keno e, acho que o Vargas iria pro banco nesse time, né? Em relação ao senhora. Pô, mas não consigo acreditar que o Atlético vai contratar o Borré. Pô, aí é demais também, né? E o Tietê agora, né? O Tietê tentou o Edenilson, não conseguiu, foi no Tietê. E pelo que eu sei, o Atlético está buscando um zagueiro aí também. Mas antes de falar da escalação do Atlético aí, Debona, eu estava dando um giro aqui por alguns campeonatos estaduais, dei uma olhada em Santa Catarina. Pô, o tradicional Criciúma, que aliás não está na Série B do Campeonato Brasileiro, está na Série C. Criciúma está na lanterna do Campeonato Catarinense, está na lanterna. E de novo a Chapecoense na liderança, como está sobrando a Chapecoense nos últimos anos em Santa Catarina. Na Bahia, a dupla Bavi não está bem, mas não está bem mesmo. No campeonato de 10, o Vitória é o 6º, o Bahia é o 7º colocado. Vamos ver se o Tassiano resolve a parada agora que ele chegou lá, né? O Juazeirense é o líder. Então assim, eu estou dando um giro para ver o que está acontecendo nos principais campeonatos estaduais, e tem algumas questões bem surpreendentes, né? Como eu falei, o Criciúma tradicional, o Criciúma pode ser rebaixado para a 2ª divisão de Santa Catarina, imagina só. Quem está com uma campanha desastrosa, tanto no estadual como na Copa do Nordeste, é o Sport Recife. O Sport tomou 4-0 ontem em casa do Ceará pela Copa do Nordeste. E no Campeonato Pernambucano, o Sport também está numa situação delicada. Recentemente, uma imagem que repercutiu e chamou atenção, uma organizada do Sport fez uma emboscada contra o Thiago Neves e começou a meter pressão no Thiago Neves. Cercaram o carro dele e aquela coisa, se não for no amor vai ser no terror, ganhar é obrigação e tudo mais. O Sport começando com um desempenho desastroso essa temporada. No Campeonato Carioca, são 11 jogos, a primeira fase é o mesmo modelo que o Campeonato Gaúcho, né? Tem 3 jogos ainda. Olha, o Vasco, por exemplo, ele está em 6º lugar, fora do G4, e tem um jogo a mais, tem 8 jogos. Tem 10 pontos o Vasco. O Botafogo é 7º apenas, também com 10 pontos. Os 4 primeiros são Flamengo, Volta Redonda, Portuguesa e Madureira. O Botafogo e o Vasco perigam não pegar nem G4 no Campeonato Carioca. É uma possibilidade real aqui pela tabela. Nós nem combinamos e nem treinamos, mas ficou bonito esse giro, porque eu destaquei o Mineiro, o Gabardo Catarinense, o Rodrigo Pernambucano, aí o Diogo já falou do Carioca. E aí, Demoliner, qual é o teu estadual, hein? Vamos falar do Paulista, né? Vamos falar do Campeonato Paulista, porque justamente agora essa equipe do São Paulo, né, perdendo o Tietê, que é um jogador importante, né, para o meio campo, teve os problemas com o Fernando Diniz na última temporada, enfim, mas no Paulista sem surpresas, né? Talvez só o Santos que esteja abaixo do que poderia, porque os outros grandes seguem na liderança dos seus grupos, e no grupo do Palmeiras, inclusive, tem o Bragantino que é alvo de sondagens do Grêmio toda semana em relação ao Claudinho, né? Aliás, deixa eu acrescentar mais um campeonato aí, que é o Paranaense, porque hoje tem um jogo muito importante, 4 da tarde, que é do Cascavel contra o Atlético Paranaense. E o Cascavel é treinado pelo Tcheco, né? E tem um jogo hoje extremamente importante, Cascavel que está em 2º lugar, com 10 pontos. O Atlético que faz esse planejamento, não utilizando a sua força máxima no Campeonato Paranaense, jogou uma partida só até agora do Campeonato Estadual, perdeu. Então tá com vários jogos atrasados. Mas é o jogo do domingo hoje, mais importante no Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense ele é liderado pelo Cianorte, né? Que é o time que o Fernando Carvalho tem investimentos, lá está com 10 pontos em 4 jogos, está bem o Cianorte. Mas o Atlético não jogou ainda, né? Tem uma partida só. O Atlético certamente vai tirar essa vantagem, não vai ficar só lá atrás. 2h31, giro pelo Brasil, giro pelo Campeonato Estadual aqui no Sala de Domingo, que tem a parceria de Farofa Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Pegada, Rede de Farmácia São João, Estil e São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Nós temos mais um intervalo a fazer, voltamos em seguida. Na reta final do programa teremos o reforço também de José Alberto Andrade, afinal de contas, às 3 tem o cardápio de domingo. Já voltamos.
33, a temperatura segue subindo em Porto Alegre, 28 graus e meio. Hoje é aniversário do Branco, né, Gabardo? 57 anos de idade, recebeu alta no hospital depois de ter contraído Covid, passou por momentos difíceis, complicados. Parabéns, Branco, recebeu homenagem da CBF, foi estampada uma imagem gigantesca dele, lá na sede da CBF no Rio de Janeiro. Pô, o Branco é um cara espetacular, que notícia espetacular, fantástica essa alta que ele recebeu do hospital, né? Vamos torcer para ficar tudo bem com ele. Debona? Diga. Infelizmente temos mais um caso de racismo a ser dito, né? Agora, no Campeonato Espanhol, acontecendo nesse momento, na partida entre Valência e Cádiz. O jogador Diacabí teria sofrido injúrias raciais proferidas pelo jogador Cala, zagueiro da equipe do Cádiz, até acompanhando aqui no Twitter da nossa colega Tati Mantovani. E o Valência acabou voltando. No primeiro momento que isso aconteceu, todos os jogadores do Valência se retiraram do campo, foram para os vestiários e agora sai a informação de que voltaram para jogar o restante da partida. Até lendo o tweet, o Valência voltou para o campo sem o Diacabí. O Cala, jogador do Cádiz, que teria sido o jogador que teria proferido a injúria racial, voltou também para o gramado. O Valência soltou um comunicado dizendo que a equipe se reuniu e decidiu jogar com a firme condenação ao racismo. Ainda de acordo com o Valência, o Diacabí que teria pedido para que seus companheiros voltassem para finalizar a partida, que está neste momento paralisada, empate em 1-1, Cádiz e Valência. Tá chato isso já, né? Tá insuportável. Mais um caso. 2h35. Um termômetro que eu vejo assim nas redes sociais, o pessoal me manda aqui também no Instagram, do lado do Grêmio, é um pedido para que o Darlan seja titular, muitos elogios ao Wanderson, ainda rescaldando o Grenal, e não adianta, né? O Alisson é o alvo, né? Para uma mudança. Sabe que eu tenho visto muito aquele ano passado, retrasado, se falava muito do Matheus Henrique, do Alisson, e aí a gente dizia, não, mas peraí, é o melhor volante do Grêmio, vai tirar ele do lugar. E isso tem aparecido agora de novo, Matheus no Alisson, para que o Darlan pudesse estar presente no time do Grêmio. E o lado do Internacional é muito a preocupação com a saída. Assunto que nós tratamos no início do programa, que é um processo longo, que o torcedor espera que não seja tão demorado, mas que leva um tempo, mas que trouxe num lance claro de gol a ideia do técnico, né, Joe? Que é o avanço do zagueiro, vai tocar defensivamente, vai demorar, vai sair lentamente, até que esse espaço ocorra. É diferente, mas é a ideia. No jogo contra o São José também teve um lance em que a bola ficou sendo trocada lentamente atrás, e aí quando tem o espaço para dar o passe entre linhas, isso acontece, e aí daqui a pouco o Lindoso aparece na área e perde o gol. No Grenal aconteceu isso também na finalização do Praxedes. Só que tem que acontecer mais vezes, né? Tu vê, o Inter teve 70% de posse de bola, né, Debona? Nós estamos falando de 1 ou 2 lances. É essa relação aí entre ter a bola quase o tempo todo e fazer com que a ideia resulte dentro do modelo de jogo de posição. Em situações claras de gol, é que o Inter vai precisar fazer mais vezes, né? Eu acho que aí vai acontecer em algum momento um problema de peças mesmo, né? Dos dois laterais que vão ter dificuldade de fazer essa saída de bola. Tomara que o Ramires consiga transformar o Rodinei, o Moisés, em jogadores que possam ser meias também. Vai ser ótimo para o Inter isso, né? Mas eu não consigo vê-los fazendo isso. E além disso, nesse processo longo aí de construção desse novo modelo de jogo, eu acho que a figura dos extremas também é importante, né? Porque em algum momento vai ter o 1 contra 1, né? A parte tática, ela não existe prescindindo da individualidade. Tanto que o Guardiola, quando chega lá no Bayern, e tem alguém que seja mais xadrez tático do que o Guardiola, não tem. Imediatamente ele pede o próprio Douglas Costa, porque ele quer o jogador do mano a mano. A tática trabalha, troca de passes, gira a marcação para cá e para lá, para que quando a bola chegar no jogador diferente, ele tenha um marcador só na frente, aí vai embora. Só que se o Inter não tem jogadores de mano a mano, aí fica difícil de encaixar esse modelo, né? O Abel teve que trazer o Caio Vidal no ano passado, porque não havia
jogadores de mano a mano. O Inter vai ter que procurar essas peças. Já trouxe o Palácios, talvez tenha que trazer outras mais, talvez tenha que reabilitar o Peglo, por exemplo, para de alguma maneira fazer isso. Porque sem mano a mano, o Inter não vai encaixar o seu modelo de jogo de posição. No nosso giro aqui faltou um destaque aqui que eu queria passar também. Superliga Feminina de Vôlei. Ontem eu até zapeava durante o Grenal na Superliga, hein? Tamanha... mas o Bento, desculpa te interromper, mas o Bento achou chocolate. É isso. Ele achou. Quase isso. Acabou. Acabou. Hoje comeu tudo. É isso aí. É o Gabardo na casa dele. Uma gritando. loucura aqui agora. A Superliga que criou uma bolha de verdade mesmo, né? O pessoal foi lá pra Saquarema e tá lá sei lá quantos dias para os 3 jogos e os 3 vão ser necessários, porque o Praia Clube ganhou quinta, o Minas ganhou ontem e nós teremos amanhã um jogo decisivo. Quem ganhar será campeão da Superliga, a bolha do voleibol feminino, para que pudesse ser concluída a Superliga Feminina de Vôlei. Vou segurar o menino aqui. Sobre bolha, até aproveitando aquilo que o Gabardo estava falando, a gente até falava sobre a situação do Atlético Mineiro e até a gente mudou de assunto, eu não consegui, esqueci de falar. É uma faca de 2 legumes, né, pessoal? O famoso faca de 2 legumes, porque pode dar tão certo todo esse investimento, todas essas contratações, mas o exemplo que o Atlético Mineiro tem no mesmo estádio, né, é de que nem sempre isso pode dar resultado e futuramente pode quebrar um clube e deixar numa situação muito complicada. Olha, eu temo pelo não dar certo do Atlético Mineiro, porque é muito investimento, é muito dinheiro, muita contratação com altos salários. Bom, a ver o que vai acontecer com esse time do Galo. A dívida é alta e os empresários, os investidores têm falado, não, isso aí estava dentro do planejamento. Isso aí a gente já calculava isso. Mas eu leio isso e leio 5 minutos. O Atlético Mineiro tem interesse no atacante Borré do River Plate. Bom, então... José... Oi, fala, Rodrigo. Vai apresentar o Zé aí? Eu tenho Vamos um destaque... Vamos apresentar. Eu tenho destaque então, depois. Peço ficha para depois do Zé. Tá. Tudo bem, Zé Alberto? Tudo bem, Debona? Que tal aí? Tudo bem. Voltando, né? Tô abrindo, voltando, tô abrindo aqui, um abraço para todos aí, boa tarde, pessoal do Sala de Domingo, boa Páscoa para todos. Tô abrindo aqui as mensagens, os textos comerciais, porque vem aí o nosso cardápio de domingo, que tá recheado. Teve, inclusive, digamos, temperos daqueles assim de acabamento. Sabe quando tu tá terminando de fazer o Masterchef? Daí, mais ou menos. Daí tu pega e dá o toque do chefe, sabe? Que é dado pela nossa produção. Então, o toque do chefe foi dado. E desde já estou convidando todo mundo aí, vamos ter atrações como? Vou anunciar alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos anunciar aqui. Amanhã tem Caju e tem Brapel, né? O senhor até já tinha prometido. Estaremos falando com jornalistas, historiadores, sobre os 2 clássicos. Um vai falar sobre o Caju, que é o Gustavo Cortes, lá de Caxias do Sul, e o nosso colega, o J. Éder, escreveu um livro sobre o Brapel, a rivalidade no sul do Rio Grande. Então, os clássicos de amanhã, atenção, pessoal que está nos ouvindo pela Gaúcha Zona Sul, pela Gaúcha Serra, serão contemplados com o que merece o clássico Caju. Também teremos, é óbvio, um espaço para os 112 anos do Internacional, 4 de abril, independente de resultado de Grenal, tem um clube campeão do mundo comemorando aniversário no dia de hoje. E teremos presenças importantes na história do Inter, ainda que não seja dentro do campo. Estaremos aqui com aquele cara que foi responsável pela grande festa da reinauguração do Beira-Rio, coloradaço, o Edson Erdmann, que além do que já conhecia de clube pela sua torcida, pelo seu amor pelo clube, ele passou a ser quase que um consultor histórico do Inter, porque para produzir aquele super espetáculo histórico do Inter, ele mergulhou na história e teve contato com figuras ímpares nesses 112 anos do Inter. Então o Edson, com a sua emoção e com o seu conhecimento, vai estar. Mas tem uma presença muito interessante também, que eu julgo e que eu acho que vai tocar na alma colorada, que é de Fernanda Costa,
a esposa do Fernandão, viúva do Fernandão, que pela afeição criada pelo Inter, por Porto Alegre, depois do falecimento do Fernandão, ela veio fixar residência em Porto Alegre, ela é torcedora de arquibancada do Inter. O Enzo, filho do Fernandão, jogou, se colocou nas categorias de base do Inter. Então essa vai ser a nossa homenagem, essas histórias dessas pessoas também. Mas para abrir o programa tem um cara que esse aí é a audiência certa, goste ou não goste, eu gosto dele, Celso Rotti. Grande Celso Rotti. Tá bom o cardápio. Tá muito bom, hein? Cardápio. Tá bom. Muitas atrações. O Edson Erdmann é um baita de um artista. Só assim como referência, o Edson Erdmann trabalhou com Madonna, com Stones, trabalhou com a Shakira. O Criança Esperança era ele que fazia na Globo. Ele é um cara assim, é um baita de um artista. Natal Luz é ainda. De Natal Luz Isso. é ainda. É que agora no Natal Luz, com o negócio da pandemia, ele ficou. Claro. Mas eu assisti com a família grandes espetáculos já do Natal Luz com a direção do Edson. Mas aí vão me perguntar, mas escuta, teve um Grenal ontem, o Grêmio ganhou e até agora nada no cardápio. Aí é que entra o tempero do chefe, que são os produtores, é óbvio. Eu sou apenas o degustador. Quem foi o maior destaque do Grêmio, tirando o Léo Chu, é claro, pelo gol de ontem, na opinião de vocês. Estará conosco no cardápio de noite. Hoje Olha só, rapaz. Tá bom o cardápio, que banquete esse cardápio, hein? Celso. Pela ordem, o Juan vai entrar. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser uma espécie de prato principal, assim, do cardápio. Então, Celso Rotti... Diga, Aldeiro. Celso Rotti vai perguntar: com quantos volantes jogou Ramírez? É o Rodrigo, meu amigo. Uma vez o Luxemburgo escalou 3 volantes e eu fui perguntar pro Celso Rotti: tua análise desse Grêmio com o Luxemburgo, 3 volantes. Ele: como é que é? Quantos volantes? Repete. Bom. Se é o Rotti, é retranqueiro, né? Vocês devem lembrar, o Celso Rotti, primeiro, ele é o técnico com o qual o Ronaldinho ganha o seu primeiro título e faz um campeonato absolutamente espetacular lá com seus 19 anos, em 1999. Com o Celso Rotti. E campeão da Copa Sul, inclusive, acho, né? Ou não, ele não estava na Copa Sul. Acho que estava, né? Também. Isso. E com o Celso Rotti, antes, na primeira passagem dele por da dupla Grenal, quando ele também foi campeão gaúcho em 97, pra mim, eu não sei se vocês têm a mesma recordação, aquele time do Inter, que depois no Brasileiro acabou na 3ª colocação, aquele time do Inter era um modelo de futebol que tá longe de algum modelo que tu possa chamar de retranqueiro, né? Mesmo que tivesse ali 2 volantes, uma contenção interessante, mas ele jogava bola. Era o time do Fabiano e do Christian, o time no meio do campo tinha o Sandoval. Isso. Anderson, Fernando e Sandoval era o meio campo de um time que jogava muita bola. Talvez tenha sido Fabiano assim. e Christian, os atacantes, né? Fabiano, Christian e Sandoval. Tinha Christian. um meia que chegava na frente, tinha 2 atacantes. Era um meio campo protegido, mas era um time por vezes jogava com 2 centroavantes, inclusive. O Christian jogava, eu me lembro de ter jogado até... O Sandro Sotile foi daquele time, teve no início do ano o vestibular dos centroavantes. Então o Celso Rotti, essa coisa do retranqueiro, quem olhar a origem, os primeiros times do Celso Rotti, já vê uma tendência diferente, tá? Não era assim que ele se apresentava. E depois é campeão da América, né, em 2010. Então... é sempre um grande pode papo, fazer... Uma grande figura, um grande nome do nosso futebol. A gente pode fazer as críticas que quiser ao Celso Rotti, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, mas um cara que trabalhou em quase todos os grandes times brasileiros não pode ser um profissional menor, né? Ele trabalhou no Santos, no Atlético, no Inter, no Grêmio, no Flamengo, sabe? Atlético no Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Atlético, em tudo que é lugar. Foi o cara que formou, foi o cara que desenhou aquele time do Santos, dos meninos da Vila, que a gente sempre fala, do Paulo Almeida, do Robinho, do Diego, do Alex, do André Luiz. Aquele time, ele passa nas mãos do Celso Rotti, que acaba saindo, e quando o Leão chega, o Leão queria trocar, ele queria contratações. Aí o presidente do Santos: olha, nós não temos dinheiro, tu vai te virar com esses garotos que o Celso já preparou. E o Leão foi campeão brasileiro com aquele time. Agora, mas quem montou foi o Celso, né, Gabardo?
É verdade, Zé. 2008 ele quase ganhou com o Grêmio, né? Foi vice. É verdade, Diogo. O Celso, ele, desde que ele chega no Inter em 1997, a partir dali ele vira um técnico de nível nacional, porque ele trabalhou em todos estes grandes clubes aqui que a gente citou. Mas antes disso, ele foi um técnico que também teve experiência no Gauchão, que conhece o Gauchão, né? Antes de chegar no Inter, ele estava no Caxias, onde fez um bom trabalho. Acho que ele treinou o Brasil de Pelotas também, o Esportivo. Enfim, ele conhece também muito bem o futebol gaúcho, o campeono gaúcho. Eu estou lembrando do vestibular aqui. Boa passagem também com o preparador físico. Ele teve com o Filipão lá no mundo árabe e depois com o preparador físico. Sim. Ele é campeão gaúcho com o Filipão. Depois de um grande trabalho no Juventude, eles vêm para o Grêmio e são campeão em 87. Exatamente. Celso Roth fez grandes trabalhos, especialmente na dupla Grenal. Tirando o Inter de 2016 e o Inter de 2002, o Celso Roth fez trabalhos muito bons na dupla. No Inter de 97, terceiro lugar, com Fabiano e Christian. No Grêmio do Ronaldinho Gaúcho, de 98, ele entregou o Grêmio de um jeito melhor naquele Campeonato Brasileiro do que o Grêmio que ele pegou. O Grêmio também de 2008, o Grêmio tinha um time limitadíssimo, com Vitor, Léo Pereira e Hever, o Paulo Sérgio, Rafael Carioca, William Magrão, Tcheco e Anderson Pico, Pereira e Marcel. Dá pra imaginar esse time brigando pelo título? Pois quase foi campeão. É um grande técnico do futebol gaúcho. Ele chegou a estar 12 pontos Carioca, na frente, que hoje a gente ouviu, né? Sim. Ele chegou a estar 12 pontos na frente, né? Acabou cedendo a vantagem pro São Paulo. Então ficou um pouco aquela ideia, né, Rodrigo? Que ele perdeu o campeonato, mas era um elenco que não se imaginava que pudesse chegar tão longe. Expectativa que ele mesmo criou, né? Pelo bom trabalho. E aquele São Paulo do Muricy era muito forte. Sobre o vestibular, que vocês citaram, é uma das grandes histórias do futebol gaúcho, né? Lá do final da década de 90, com os 4 centroavantes brigando por uma vaga, e aí, no fim, o Christian, né? Que acabou se destacando, mas tinha Christian, Robson, né? Que era muito bom centroavante, fez história no Paysandu. Washington Coração de Valente, que chegou até a seleção brasileira, né? Teve grandes momentos no Fluminense. E o Alberto, que também era um bom centroavante. Na realidade, o Inter tinha 4 bons centroavantes, né? Campeão brasileiro. Todos fizeram carreira. Isso, todos fizeram carreira. O Rob Gol, ele também jogou no Santos, e o Alberto, naquele time que foi campeão brasileiro, agora o Zé lembrou, inclusive aquele jogo lá que o Grêmio perde 3-0 lá na Vila, o Alberto tá e faz o primeiro gol. Quer dizer, os 4 passaram no vestibular. Frase cunhada pelo Ibsen Pinheiro, né, que já nos deixou. É ele que inventou essa história do vestibular de centroavantes. Então tá aí, olha só, Zé, o que Celso programa já rendeu um segmento do Sala. Não, muitas atrações. Vou até te pedir um abraço especial para um dos teus convidados, que é o J. Éder, tá, Zé? Se puder deixar. Tá, acho que ele tá em Camboriú, né? Não sei, o pessoal falou com ele. Eu me lembro do J. Éder atuando por vários lugares no Rio Grande do Sul. Acho que até ele teve um tempo em Caxias, depois na Zona Sul, aqui na Grande Porto Alegre. Criciúma também. Então é um baita nome, vai ser um reencontro com o J. Éder. Claro que o teu abraço chegará a ele, ô Debona. Mas quanto tempo tem o programa, Zé? 6 horas. 3 horinhas. 3. Mas é 3 horinhas? Bah, mas não vai dar tempo, Zé. Não vai dar tempo. É muita gente. Falando sério, tô falando sério. Eu falo pouco. Não, mas é muita gente, Zé. Olha, são realmente bons personagens. Só o Juan já dá 1 hora aí, né? Porque o que ele jogou ontem... O Juan, além de correr muito, bom, ele joga demais, marca demais, ele tem uma velocidade impressionante, ele é de Tramandaí, né? O Juan é do nosso litoral. Sim. Tramandaí. Ontem foi uma... Nada, não tem nenhum tipo de bairrismo, assim, de coisa. Mas olha só os destaques do Grêmio ontem. O Juan, que é de Tramandaí, o Léo Chu, que é aqui de Porto Alegre. Não que eu queira um time só de gaúchos, mas é legal quando o time, como o Grêmio, o clube, garimpa gente em todos os lugares. O Grêmio tem esse mérito, o Inter também. Hoje em dia é a tendência buscar em qualquer lugar que tenha, independente da procedência. Agora, esses que são daqui, eles têm aquilo que ontem encantou no Léo Chu, contando a história dele. Hoje, a família dele, de manhã também contando. Esse vínculo, ele é muito importante. Quando ele acaba dando a liga, eu acho muito legal. E o Juan é do litoral. E tem o do Darlan, que é o missioneiro, né? Lá de São Borja. Muito bom o cardápio. Tinhas uma ficha, né, Rodrigo? Tinha sim. Quero destacar
o clássico de ontem do País Basco, o Atlético de Bilbao e o Real Sociedad, pelo seguinte, Debona, foi emocionante a vitória do Real Sociedad, que não conquistava um título de elite há 34 anos, era a final da Copa do Rei, mas o que eu quero chamar a atenção é para o técnico do Real Sociedad, o Imanol Alguacil, torcedor do clube, revelado na base do Real Sociedad, hoje o técnico da equipe, e liderou o Real Sociedad na conquista da Copa do Rei, superando o rival, o Atlético de Bilbao. Eu vou reproduzir aqui na minha caixa de som a manifestação do técnico do Real Sociedad. Entrevista coletiva, terminou de responder as perguntas, ele se manifestou dessa forma. Me voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado, si me permitís. Ele estava de blazer, aí tira o blazer, coloca a camiseta do Real Sociedad e fala o seguinte: Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la Real. Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh? ¡El Real, ale! ¡Irabasiate! ¡Betiego Gogara Sureki! ¡Vamos, Real! ¡Alfa! ¡Dios! ¡Vamos! Eu fiquei emocionado com essa manifestação do treinador. Cara. Foi incrível. E sabe demais, que ele demais, ele coloca, bom, ele tá sem voz de tanto que ele gritou no jogo. Ele coloca a camiseta do Real e ele estende para dar esse depoimento aí, ele pede licença, olha, agora eu vou deixar de ser o técnico e vou ser o torcedor. E ele faz esse depoimento aí, esse cântico de guerra, com a manta do clube com os dois braços para cima, assim, ele pega a manta do clube, né, aquele cachecol com o escrito Real Sociedad, desfralda na entrevista e aí dá esse depoimento aí. Eu acho muito legal o treinador que viveu as emoções de um torcedor do Real Sociedad na arquibancada, depois como jogador, revelado na base, e agora como treinador consegue liderar o time do coração à conquista de um título importante. É demais. Olha só, 2h56 nós Posso deixar uma pergunta aí? Pode. Ah, essa aí. Quando foi o último Grenal em que o técnico mais jovem ganhou? Mais jovem ganhou. É. O Abel Celso Roth contra a Hélio dos Anjos? Não sei, eu tô perguntando. Odair não ganhou do Renato? Um Grenal aí? Acho que ganhou, né? 2018. Ganhou. Então tá aí. Então foi esse. Tá aí. Foi o Odair. Lojas Quero. E já teve alguns outros também. Sicredi. Tu não lembrava? Steel, claro, não, eu não lembrava de 2018. Pô, mas então isso quer dizer que eu lembrei de uma coisa que tu não lembrava. Pô, mas é um momento histórico para mim. Domingo é de uma Páscoa afirmação pessoal importante. Exatamente. Olha só, nós temos aqui o lance da rodada, tá? Zé Alberto, temos 3 minutos para terminar o programa. O lance da rodada para Lojas Quero, IESA, que agora é Fiat, Sicredi, Supra, Steel, Claro e Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, Zé Alberto. Lance da rodada. Pra mim, o gol do Léo Chu, né? O gol em Grenal, decisivo, aos 40 e tantos minutos do segundo tempo, já é lance da rodada. Quando é um golaço de um garoto, mais ainda. Diogo Olivier, o lance, que não precisa ser o lance do campo propriamente dito, não seria uma expulsão do Neymar, mas não pode ser pode ser além do campo, hein, Diogo? Eu não vou falar no lance do Léo Chu, porque eu acho que é tão hora concura aí, né? O Zé já lembrou, enfim. Eu vou ficar com o Neymar cada vez mais menino Ney, né? Ninguém aguenta mais o Neymar menino Ney brigando, sendo expulso e depois provocando o cara no vestiário, né? O Neymar tem que virar essa página, não pode ter 30 anos e agir como se fosse um menino ainda. Ele tem que assumir a condição que ele é para o PSG e para o Brasil. Ele faz isso às vezes, fez no ano passado, mas não pode acontecer o que aconteceu hoje de novo, né? Então o meu lance é essa vírgula aí pro Neymar. Gabardo. Pra mim o gol do Léo Chu. Eu achei o gol, além de ser um gol em final, né? No final de um Grenal, com tudo que representa com uma vitória no Clássico, foi um golaço, né? Ele corta pra perna direita, que não é a perna boa, e mete na gaveta.
Todo mundo esperava que ele fosse para a esquerda, avançar em direção à linha de fundo, porque ele é canhoto, mas não. Puxa vida, um golaço. Para mim é a imagem marcante do final de semana. Rodrigo. O meu lance da rodada é a comemoração do Léo Chu. Eu destaquei agora o técnico do Real Sociedad emocionado por ser um torcedor do clube. O Léo Chu é torcedor do Grêmio e na comemoração, como é hábito seu, ele faz a flecha em homenagem ao Tarcísio. É um jogador gremista que tem o DNA de um torcedor e tem o reconhecimento a um dos grandes ídolos da história do Grêmio. Demoliner, teu lance da rodada. E aí para fechar vou seguir nessa mesma lógica, mas eu vou colocar o técnico da Real Sociedad, porque realmente me emocionou bastante esse vídeo, eu não tinha visto ainda, trazido pelo Rodrigo. E Manuel Alguacil, para mim, foi o personagem e fez, claro, o lance desse fim de semana. Turma toda, muito obrigado, tá? Pela companhia e pelas 2 horas. Um bom domingo, uma feliz Páscoa para todo mundo. Valeu! Valeu, feliz Páscoa para todos. Valeu, boa Páscoa. Feliz Páscoa, gente. Tchau. Tá pronto aí, Zé? Tô pronto. Me botaram na cara do gol com esse cardápio aí. Agora eu só posso fazer bobagem. Tem que me cuidar pra botar pra dentro, né? Programaço. Vem aí, cardápio do Zé com José Alberto Andrade. Obrigado a todos pela companhia. Tchau.